Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em Paldea. Capítulo 561. Um mundo sem você. Em um canto tranquilo da floresta, erguia-se uma árvore imponente, muito mais alta do que qualquer uma de suas vizinhas. Sua ampla copa estendia-se orgulhosamente em direção ao céu, lançando uma sombra suave sobre a clareira abaixo. Em dias ensolarados, este local se tornava o ponto de encontro favorito de muitos Pokémon selvagens. Um deles era Palmote. Mais do que tudo, Palmote adorava se aconchegar ali para tirar uma soneca, absorvendo o calor do sol da tarde. Seu pelo fofo retinha o calor noite adentro, mantendo-o aquecido mesmo depois do pôr do sol. Com esse pensamento reconfortante, Palmote fechou os olhos e cochilou, caindo em um sono tranquilo. Mas o sonho que se seguiu não foi nada tranquilo. No sonho, Palmote se viu preso dentro de uma caverna escura. Correu desesperadamente, finalmente escapando, apenas para cair, despencando indefeso pelo ar. Assustado com a sensação de queda, os olhos de Palmote se abriram de terror, bem a tempo de avistar um Pokémon pássaro acima, que o havia tirado para baixo com uma explosão de energia. Palmote gritou, preparando-se para o impacto. Mas a dor nunca veio. Com um respingo, ele caiu em um rio frio e estreito. Encharcado, mas vivo, Palmote arrastou-se até a margem do rio, ofegante e tremendo. A água pingava de seu pelo encharcado enquanto ele jazia ali atordoado, olhando para o vasto céu azul. Cada membro parecia chumbo. Quando finalmente reuniu forças para se mover, Palmote percebeu que estava em um lugar completamente desconhecido. Parecia um assentamento humano abandonado. Prédios em ruínas, meio engolidos por ervas daninhas, e o ar estava parado em silêncio. Nenhuma pessoa, nenhum treinador, apenas vestígios dispersos do que um dia existiu. Quando um Pokémon selvagem passou por perto, Palmote instintivamente se escondeu. Permaneceu escondido até o anoitecer. Por fim, a fome o consumiu. Não comia desde o dia anterior. Depois de vasculhar a área, Palmote finalmente encontrou algumas sementes perdidas enterradas no canto de um velho celeiro. Não eram grande coisa, mas continuaram. Exausto, sujo e sozinho, Palmote se enrolou nas sombras do prédio e caiu em um sono inquieto. Essa se tornou sua vida. Tímido demais para se aventurar longe, Palmote só saía à noite para procurar comida. Com o tempo foi se familiarizando com cada canto do rancho abandonado, mas não por vontade própria. Simplesmente tinha medo de ir embora. Certa vez, ele ousou explorar a floresta próxima em busca de frutas, mas os Pokémon selvagens que guardavam as árvores frutíferas o expulsaram. Aterrorizado, Palmote nunca mais tentou. Em vez disso, aprendeu a depender de quaisquer ervas selvagens e vegetais crescidos que restassem na propriedade, escassos, sem sabor e nunca o suficiente. O tempo passou. Sem um treinador, sem amigos, Palmote ficou magro e desgrenhado. Seu pelo, antes macio, tornou-se emaranhado e áspero. Não tinha tempo nem energia para se cuidar, concentrado demais na sobrevivência. O Pokémon brincalhão e enérgico que ele já foi havia desaparecido. Agora, era apenas um pequeno Palmote solitário, frágil e esquecido, sobrevivendo dia após dia em um mundo que não se importava mais. Palmote costumava subir no telhado inclinado da velha casa de madeira em ruínas e observar calmamente todo o rancho. Às vezes, sentia falta de casa. Sentia falta dos pais. Sentia falta das tardes quentes e preguiçosas que passava cochilando sob o sol. E outras vezes ele se perguntava, como era essa fazenda em seu auge? Os campos já foram viçosos com altos talos de grãos? As árvores do pomar costumavam murchar com frutas pesadas e maduras? O olhar de Palmote às vezes se voltava para o céu, para os bandos de Pokémon pássaros planando livremente acima deles. Pensava consigo mesmo, se eu pudesse voar, talvez pudesse voltar para casa e vê-los novamente. E assim o tempo foi passando. Um dia, tudo mudou. Um grupo de humanos chegou ao rancho. Trouxeram consigo máquinas enormes e começaram a rasgar a terra, aplanando-a pedaço por pedaço. Palmote tentou detê-los, correndo com toda a força que conseguiu reunir, mas seu corpo minúsculo não era páreo para as máquinas. Só lhe restava assistir em silêncio impotente enquanto o lugar que chamava de lar era arrasado. Lágrimas brotaram em seus olhos. O único abrigo que lhe restava havia desaparecido. Teria que vagar novamente. Mas então, quando a esperança estava desaparecendo, um treinador Pokémon que passava avistou a criatura trêmula. O treinador pegou com cuidado o frágil e sujo Palmote e o levou às pressas para o centro Pokémon mais próximo. Lá, sob o tratamento cuidadoso da enfermeira Joy, ele começou a se recuperar lentamente. A treinadora, comovida com a história e a condição frágil de Palmote, virou-se para a enfermeira Joy e disse com compaixão: ele não deveria passar por isso de novo. Por favor, deixe-me encontrar um lar para ele. Por fim, Palmote foi realocado para um habitat tranquilo no Instituto de Pesquisa de um professor, um parque ecológico onde nunca mais passaria fome. Lá, viveu tranquilamente entre muitos outros Pokémon, desfrutando da segurança e da serenidade de seu novo lar. Mas mesmo naquele paraíso tranquilo, quando a noite caía e o mundo estava quieto, Palmote ainda sonhava. Sonhei com o velho rancho. Em seu sono, viu o rancho em plena floração. As plantações balançavam suavemente ao vento, os pomares transbordavam de frutas vibrantes. E no meio de tudo isso havia uma figura familiar, sorridente, parada entre os campos, acenando para ela. Palmote se mexeu, e mesmo dormindo, chorava. Fora do mundo ilusório, as névoas se enrolavam e rodopiavam enquanto Arceus observava o julgamento se desenrolar. O deus da criação observava em silêncio, seu olhar dourado focado no humano e no Pokémon, cada um perdido em um mundo onde nunca se conheceram. Tapu Fini pairava silenciosamente ao lado dele, sua apreensão inicial lentamente dando lugar à curiosidade. Então, Arceus falou, seu tom misturado com uma mistura de admiração e solenidade.
Mesmo com suas memórias seladas, aquele se lembrou. Uma saudade tão profunda. A vontade daquele Pokémon é realmente extraordinária. Fini. Tapu Fini murmurou em suave concordância, com os olhos arregalados de silenciosa admiração. Nenhum dos dois disse mais nada. Arceus se virou mais uma vez, dessa vez desviando o olhar para as ilusões restantes. Para os outros dois Pokémon cujos corações agora estavam sendo testados. Dragonite estava com problemas ultimamente. Ele havia se apaixonado por outro Dragonite da ilha, mas, infelizmente, era aquele que todos conheciam como desavisado. Enquanto os outros dominavam inúmeros movimentos e voavam com confiança, este Dragonite em particular não. Embora seus amigos nunca zombassem dele, Dragonite não conseguia deixar de se sentir inferior. A distância entre ele e os outros o consumia profundamente. Todas as noites, quando o mundo ficava quieto e as estrelas cobriam o céu, Dragonite tinha dificuldade para dormir. Certa noite, ele olhou para a lua crescente, brilhando como um gancho prateado no céu escuro. Algo se agitou em seu coração, um anseio silencioso. Ele abriu as asas e alçou voo, voando na direção da lua, buscando consolo em algum lugar distante, algum lugar onde pudesse estar sozinho. Atravessou o mar, planando entre nuvens e vento, até chegar a uma terra vasta e desconhecida. Lá, encontrou um penhasco íngreme que se erguia bem acima do oceano. Dragonite pousou e se acomodou na borda, olhando para a lua. Um crescente fino, assim como seus sentimentos. Frágil, inacabado, incompleto. Então Dragonite ficou sentado em silêncio. 1 dia, 2 dias, 3, um ano inteiro se passou. O tempo não curou nada, só aprofundou a dor no peito de Dragonite. Quando finalmente retornou à ilha Dragonite e viu quão fortes e graciosos os outros haviam se tornado, Dragonite caiu em uma tristeza silenciosa. Não perseguia mais o amor ou os sonhos. Vagava por cada dia com os olhos vazios, seguindo os movimentos da vida. Tudo parecia monótono e sem sentido. Mas ainda assim, todas as noites, sem falta, ele voava de volta para o mesmo penhasco. Olhar fixamente para a mesma lua. Dia após dia, ano após ano. Nunca perdendo uma noite. Até mesmo Dragonite não entendeu completamente o porquê, mas Dragonite tinha um vago sentimento em seu coração de que precisava ir para lá. Perto do lago Caceroia, sob o sol brilhante do meio-dia, Gogoat e 2 de seus companheiros de rebanho estavam mastigando grama preguiçosamente e aproveitando o calor do sol. Mas algo parecia estranho. O gosto da grama não era mais o mesmo. Gogoat parou, levantou a cabeça e olhou ao redor. O céu ainda estava azul claro. O lago brilhava sob a luz. O sol estava quente e dourado. Tudo era igual. Então por que parecia tão diferente? Talvez fosse apenas imaginação. Com um pequeno movimento dos chifres, Gogoat jogou o pensamento para longe e se concentrou em algo mais importante. Onde devemos almoçar hoje? A grama ali já havia sido pastada até desaparecer. Se quisessem algo fresco e macio, precisariam procurar mais longe. Seu olhar se desviou para o outro lado do lago, onde florescia um pedaço de verde intocado. Um pequeno bosque de árvores frutíferas erguia-se ali perto, com seus galhos carregados de frutas coloridas. Delicioso! Meia Gogoat soltou um balido alegre. Vamos dar uma olhada. Ei, Naoki, você anda meio distraído no trabalho ultimamente. De volta ao escritório, Naoki foi tirado de seu transe pelo colega sentado ao lado dele. Você devia ter cuidado. Se o chefe te pegar distraído desse jeito, você vai ter problemas. Naoki piscou e então murmurou. Ah, sim. O colega lançou-lhe um olhar curioso. Não me diga que você ficou acordado a noite toda jogando de novo. Naoki não respondeu a princípio. Em vez disso, encarou a tela e murmurou. Você já sentiu como se nada disso fosse real? Isso pegou o outro homem desprevenido. Do que você está falando? Naoki se virou para ele com um olhar distante. Eu só estava pensando. E se esta vida não for a verdadeira? O colega estreitou os olhos. Tá se sentindo bem, cara? Isso é a realidade. O que mais seria? É só a vida. Naoki não respondeu. Após uma pausa, ele murmurou. Ultimamente tenho sonhado muito. Sonhos vívidos. De outro mundo. Neles, sou um fazendeiro cuidando de Pokémon, vivendo no campo. Parece real. Mais real do que isso. O colega recostou-se na cadeira e suspirou. Você está começando a soar como um daqueles fóruns online estranhos de novo. Ainda meia-noite. Deixe os devaneios para depois. Mas Naoki apenas sorriu fracamente, porque no fundo ele não achava que estava sonhando acordado. Foi realmente só um sonho? Se fosse, por que ele se lembrava de cada detalhe tão vividamente? Naoki não precisou fazer hora extra naquele dia. Depois de terminar o expediente, voltou para o apartamento, ligou o console e ficou olhando fixamente para a história que se desenrolava na tela. Mas naquela noite, o mesmo sonho voltou. Estava tão vívido como sempre. No sonho, Naoki sabia o nome e os hábitos de cada Pokémon. Ele se lembrava do que eles gostavam, como se moviam, como viviam. Quando amanheceu, ele abriu os olhos sobressaltado. A sensação era agora mais forte, inegável. Ele não tinha imaginado isso. Ele realmente viveu ao lado daqueles Pokémon. E no instante em que esse pensamento cruzou sua mente, o mundo ao seu redor começou a mudar. Arranha-céus e luzes de neon desapareceram como névoa ao amanhecer. Em seu lugar, uma névoa familiar surgiu espessa e silenciosa, engolindo a cidade em um instante. Capítulo 562. Um mundo sem você. No reino oculto além da neblina, Arceus permaneceu em silêncio, com os olhos observando as cenas que se desenrolavam. Mesmo com suas memórias seladas, eles ainda se lembravam um do outro. O vínculo entre eles era mais profundo do que Arceus esperava. O quanto Naoki ama Pokémon. Antes que Arceus pudesse refletir mais, Tapu Fini soltou um grito de surpresa ao lado dele. Fini, Fini. Seguindo seu olhar, Arceus se virou para olhar e o viu também.
as ilusões em torno dos outros Pokémon também começaram a mudar. Não, isso não estava certo. Olhando para o treinador humano à sua frente, o coração de Ciclizar batia forte em pânico. Essa pessoa não era seu treinador. Uma onda de inquietação inundou seu peito. Algo estava errado. Ele deu um passo para trás, depois outro. O prefeito Thomas e os outros ficaram confusos quando Ciclizar de repente se virou e saiu correndo. Ele correu pela estrada com os cascos batendo na terra enquanto procurava sem direção, sem descanso. Ele precisava encontrar aquela pessoa. Aquela que realmente importava. O sol nasceu. A lua o seguiu. As estações vieram e se foram. Mesmo assim, ele vagou. A neve cobriu suas escamas e depois derreteu. Ele procurou por vales e florestas, cidades e penhascos. Mas não importava o quão longe fosse, não importava quanto tempo viajasse, não conseguia encontrar aquela pessoa. Em lugar nenhum. Um dia, Ciclizar estava em um penhasco, observando o sol se pôr no horizonte. Seu peito doía, seus olhos estavam pesados. Ele jogou a cabeça para trás e rugiu, um grito longo e ecoante, cheio de tristeza. Como um cão que perdeu o dono, ele continuou vagando. Cauda baixa, coração partido. Por fim, ele se viu de volta em Kozagi, mas ele não voltou para a casa de Thomas. Ele foi direto do seu sonho para o rancho, o lugar onde ele um dia foi feliz. Não era mais a mesma coisa. O que antes era um pedaço de terra solitário tornou-se uma mansão luxuosa, cercada de jardins e fontes de mármore. Mas Ciclizar não incomodava as pessoas que viviam lá. Ele simplesmente se estabeleceu ali perto. E esperou. Dia após dia, ele ficou de guarda, esperando pelo garoto que um dia chamou seu nome. Anos se passaram. O vento ficou mais frio. Seus passos ficaram mais lentos. E numa tarde chuvosa, enquanto estava deitado sob uma árvore naquela colina acima do rancho, Ciclizar silenciosamente fechou os olhos. E nunca mais os abri. Na região de Paldia, aninhada no coração de Levincia, ficava um conhecido instituto de pesquisa Pokémon. Desde que a garota bondosa trouxe Palmote para cá, ele se adaptou à vida de forma muito parecida com os outros Pokémon do instituto, comendo as refeições fornecidas pelo professor e esperando silenciosamente pelo dia em que um treinador digno pudesse escolhê-lo como parceiro. Um por um, os outros Pokémon que se tornaram próximos de Palmote foram escolhidos por novos treinadores de 10 anos, partindo em suas próprias aventuras como Pokémon iniciais. A princípio, o professor havia considerado Palmote para essa função, mas após examinar sua condição e registros, a verdade se tornou clara. Devido ao trauma prolongado e ao desgaste físico sofrido no rancho abandonado, o corpo de Palmote estava em péssimo estado. Seus talentos naturais estavam atrofiados e ele mal conseguia gerar uma corrente elétrica fraca, algo que levava vários minutos para carregar. Para um Pokémon do tipo elétrico, esse tipo de deficiência era quase intransponível. O professor sabia disso. Os instrutores também. Nenhum deles escolheu Palmote. Mesmo assim, Palmote não desistiu. Ansiava por ficar mais forte e frequentemente se lembrava daqueles dias no rancho, em pé no telhado do velho celeiro, observando os Pokémon do tipo voador planarem acima. Palmote também sonhava em voar, de abrir seus membros e voar através das nuvens. Mas sonhos como esses estavam fora de alcance. E assim Palmote ficou para trás no Parque Ecológico do Instituto de Pesquisa, sem ser escolhido e despercebido. Décadas se passaram. O outrora pequeno e tímido Palmote, agora cinza e frágil, morreu de desgosto no mesmo parque tranquilo em que viveu a vida toda. Nunca mais viu seus pais. Dragonite retornou àquele penhasco todas as noites pelo resto de sua vida. Sendo um tipo dragão, ele viveu muito mais que a maioria dos Pokémon, tanto, na verdade, que acabou esquecendo porque continuava visitando o penhasco em primeiro lugar. Ao longo dos séculos, Dragonite encontrou muitos humanos. Alguns deles eram treinadores experientes. Alguns eram fortes. Muitos tentaram capturá-lo. Ocasionalmente, alguns tiveram sucesso. Dragonite acordava dentro de uma Pokébola, apenas para se libertar momentos depois e fugir com todas as suas forças, ignorando os comandos de seu captor. Não sabia por que resistia. Simplesmente tinha que ser assim. Eventualmente, alguns treinadores perceberam que não era para ser assim. Eles libertaram Dragonite, respeitando sua vontade de permanecer livre. Com o tempo, rumores de um Dragonite recluso vivendo perto do lago Caceroia começaram a se espalhar. Mais treinadores chegaram. Mas Dragonite não se importava mais. Ele se retirou cada vez mais para dentro do seu mundo, sempre seguindo o luar de volta para o mesmo penhasco. A lua crescia e minguava. Anos se transformaram em décadas. Décadas se transformaram em séculos. E em uma noite silenciosa, com as estrelas brilhando suavemente no céu, Dragonite finalmente se deitou pela última vez. Ele fechou os olhos ainda incerto, ainda com perguntas que nunca poderia responder, e adormeceu para sempre sob o céu que amava. Na margem ocidental do lago Caceroia, um Gogoat estava à sombra de uma árvore frutífera, mordiscando grama ao lado de dois companheiros. Eles haviam viajado para longe de seu local de pasto habitual em busca de forragem mais fresca e suculenta. As frutas aqui pareciam deliciosas, carnudas, maduras, brilhando à luz do sol. Animado, o Gogoat se aproximou da árvore, ansioso para dar uma mordida. Mas antes que isso acontecesse, um Pokémon selvagem saltou do mato. Era forte, agressivo. Assustado, Gogoat tentou lutar, mas o atacante era muito poderoso. Oprimido, o Pokémon se virou e fugiu, disparando entre as árvores em pânico frenético. Ele havia se escondido em uma caverna, com o corpo machucado e machucado. Mas, sem os devidos cuidados ou cura, os ferimentos se tornaram graves demais. No final, o Gogoat perdeu a vida silenciosamente sozinho na escuridão. Quando todas as ilusões se dissiparam, Arceus ficou parado, em silêncio pela primeira vez, olhando fixamente para a névoa onde as cenas haviam se desenrolado. Era assim que chamavam o vínculo entre humanos e Pokémon?
Naquele momento, Arceus pôde perceber claramente uma força invisível fluindo através de Naoki e seus Pokémon. Uma força não de poder, mas de conexão, de confiança, de algo mais profundo. A vida do Gogoat fora tão curta. Sem nunca ter conhecido aquele humano, ele teria perecido há muito tempo na obscuridade. Arceus entendeu isso. Na natureza, a vida e a morte iam e vinham como ondas. Não era nenhuma novidade. Mas o que realmente surpreendeu o criador foram as histórias dos outros 3 Pokémon. O Dragonite, mesmo com suas memórias seladas, ainda seguia o mesmo caminho até o penhasco todas as noites. Não sabia por quê. Não conseguia se lembrar do que estava esperando. E ainda assim aconteceu. E havia o tímido Pokémon Palmot que antes era frágil e assustado, mas, através do vínculo com aquele humano, tornará-se forte, corajoso e resiliente. Um parceiro confiável em todos os sentidos. Isso também foi extraordinário. Mas o Pokémon que mais tocou Arceus foi aquele chamado Koraidon. Não era Koraidon. Seu verdadeiro nome era Ciclizar. O vínculo entre Ciclizar e Naoki era mais profundo que a memória, mais profundo que o instinto. Havia se transformado em algo muito maior. Mesmo depois que suas memórias foram seladas, mesmo depois de ser lançado em um mundo ilusório, o anseio de Ciclizar nunca desapareceu. Seu coração se lembrava do que sua mente havia esquecido. Nem o tempo nem o espaço puderam apagá-lo. Quando Arceus ouviu o grito de Ciclizar, um grito de desamparo e tristeza pelo treinador que ele não conseguia mais encontrar, até mesmo ele, o deus de toda a criação. Sentiu uma agitação em seu coração. E ao lado dele, Tapu Fini não estava mais observando em silêncio. Lágrimas escorriam dos olhos da divindade guardiã da Ilha Puni. Finalmente. É maravilhoso que eles tenham conseguido se reunir. Pensando no que o deus da criação disse antes, Tapu Fini se virou e perguntou suavemente. Fini? Meu senhor, eles passaram no teste? Arceus, que observava em silêncio, voltou de seus pensamentos e assentiu gentilmente. Sim, eles passaram. Fini. Isso é ótimo. Tapu Fini soltou um grito de alegria, um som leve e aliviado. Arceus continuou a olhar para Naoki e seus Pokémon, que agora estavam lentamente começando a despertar em meio à névoa. Uma resolução silenciosa se formou em sua mente. Com isso, a tarefa poderia ser confiada a ele. Mas, ainda não havia chegado a hora. Após um momento de silêncio, uma onda silenciosa de poder divino percorreu o ar. Então, vários cristais Z-brilhantes, cristais Z-puros, apareceram, descendo lentamente do céu e pousando diante de Tapu Fini. Tapu Fini piscou surpreso. Fim. Estes são. Eles precisarão disto, disse Arceus calmamente. E você os dará a ele em meu lugar. Tapu Fini hesitou, depois inclinou a cabeça. Fim. Você não vai encontrá-los pessoalmente? Arceus balançou a cabeça lentamente. Ainda não é a hora certa. Partirei em breve. Estou devolvendo este lugar a você. E mais uma coisa, por favor, não conte a eles que eu estive aqui. Tapu Fini fez uma pausa e então assentiu solenemente. Fim. Arceus olhou para ele uma última vez, então desapareceu em uma explosão radiante de luz. À medida que sua presença desaparecia, a névoa espessa que envolvia as ruínas também desaparecia. O sol rompeu a neblina, lançando raios quentes sobre o antigo chão de pedra. Naoki se mexeu, gemendo baixinho enquanto esfregava a lateral da cabeça. Sua visão se ajustou, e a primeira coisa que fez foi se virar, com os olhos arregalados de preocupação. Mas então ele os viu, logo à frente, não muito longe dele. Koraidon, Dragonite, Palmot, Gogoat, eles também estavam acordando. O alívio o invadiu como uma onda, e ele expirou profundamente com uma respiração trêmula. Na verdade, tudo era uma ilusão criada pela neblina. Naquele momento, Koraidon e os outros piscaram e acordaram. Por um instante pareceram desorientados, mas no instante em que puseram os olhos em Naoki, suas expressões mudaram. Lágrimas imediatamente brotaram em seus olhos. Sem hesitar, os 4 Pokémon gritaram e correram em sua direção, com os rostos cheios de medo e tristeza. Dragonite soltou um rugido baixo e trêmulo enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas. Suas asas se abriram enquanto corria em direção a Naoki, abraçando-o com um lamento alto e fungado. Au! Ele esperou por tanto tempo. Chorou tanto. E Naoki não veio buscá-lo. Aquela dor ainda se agarrava ao seu coração. Mas antes que Dragonite pudesse terminar de abraçá-lo, uma sombra passou por cima de seu ombro. Koraidon, normalmente o mais orgulhoso do grupo, agora tinha uma expressão de pena. Gentilmente, mas com firmeza, empurrou Dragonite para o lado e enterrou a cabeça no peito de Naoki. Ah, Pamo! Veio o grito abafado e trêmulo do Pokémon gigante. Até Gogoat e Palmot estavam chorando abertamente agora. Pamo! Palmot choramingou com o pelo úmido de lágrimas. Como Koraidon havia reivindicado o peito de Naoki, Palmot mergulhou em seu colo, soluçando como uma criança. Naoki olhou para eles, completamente sem palavras. Seus braços se ergueram lentamente, envolvendo-os em um abraço caloroso e protetor. Suas mãos enxugaram delicadamente as lágrimas de seus rostos, uma por uma. Ele não precisava perguntar. Ele não precisava ouvir as histórias deles. Seja lá o que eles tenham vivenciado naquele mundo de sonho, foi doloroso. Assim como ele sentiu falta deles, eles também sentiram falta dele. Eles esperaram por ele. E ele voltou. Por fim, os soluços se aquietaram. O Pokémon sentou-se perto dele, fungando de vez em quando, mas suas emoções finalmente estavam em paz. Naoki se levantou lentamente, erguendo os olhos. À frente deles, Tapu Fini agora pairava graciosamente banhada por uma luz suave. A divindade guardiã da ilha Puni olhou para Naoki com olhos gentis e aprovadores. Então, levantou um braço. Um brilho suave girou em torno de sua mão, e vários objetos cristalinos começaram a flutuar em sua direção, cada um irradiando uma luz suave. Cristais E-puros. Naoki estendeu a mão silenciosamente enquanto eles se aproximavam, seu coração batendo suavemente de admiração. Capítulo 563. Colheita e retorno.
Aquele foi realmente o julgamento de Tapu Fini? Naoki baixou o olhar para os cristais de poder Z que estavam em sua palma. Um deles era de um azul profundo e brilhante, com um símbolo em forma de gota no centro claro e rico como uma safira. Era exatamente isso que ele queria, um Vaterium Z. Com ele, seus Pokémon do tipo água poderiam liberar um movimento Z como Hidrovórtice com força total. Ao lado dele estavam outros 2 cristais Z. Uma delas brilhava com o tom quente do pelo de Eevee, e a outra pulsava com a forte faísca de eletricidade, marcada por um raio irregular. Esses eram os cristais Z exclusivos, Eevee 1Z e Electrium Z. Junto com Fignium Z, Gracium Z e Meunium Z que ele havia recebido de Tapu Koko, Naoki agora havia coletado todos os cristais Z que esperava encontrar em Alola. Tapu Fini foi incrivelmente generoso. Mas então, como ele sabia que tipos de cristais Z ele precisava? Ele viu suas intenções através da ilusão? Naoki olhou para Tapu Fini com silenciosa curiosidade. Depois de pensar por um momento, perguntou: foi você quem criou essa ilusão? Tapu Fini, lembrando-se das instruções de Arceus, assentiu levemente. Fim. Então a névoa de Tapu Fini realmente tinha esse tipo de poder. Naoki não esperava por isso. Não tanto. Seus sentimentos estavam complicados agora, especialmente depois de tudo que ele tinha visto na ilusão. Inicialmente ele queria passar mais tempo apreciando Tapu Fini como um Pokémon, mas depois de tudo que passou, a excitação se transformou em algo muito mais tranquilo. Mesmo assim, ele conseguiu o que queria. Não havia mais razão para ficar em Alola. Ele estendeu a mão gentilmente e tocou as cabeças dos Pokémon ao seu lado, depois os recolheu, um por um, para suas Pokébolas. Olhando para cima, encontrou o olhar de Tapu Fini e assentiu com um pequeno e sincero aceno. Não gostei muito desse tipo de julgamento, ele disse honestamente, mas quero agradecer a você. Fim. Tapu Fini inclinou a cabeça, confuso. Naoki sorriu suavemente. Obrigado por me lembrar o quanto eles são importantes para mim. Os olhos de Tapu Fini se arregalaram levemente, tocados. Obrigada pelos cristais Z também. Sei que serão úteis em breve. Estamos indo para casa agora. Com isso, Naoki se virou e ao lado de Koraidon, começou a se afastar das ruínas da esperança. Tapu Fini os observou silenciosamente, com os olhos fixos neles até que desaparecessem na distância. Então, com uma onda de luz, ele também desapareceu. Depois de deixar a ilha Puni, Naoki montou em Koraidon direto para a ilha Akala. De lá, eles usaram o portal para o mundo da distorção para retornar ao seu rancho em Paldea. Ainda era tarde em Alola, mas em Paldea era de manhã cedo. Naoki ajustou a hora em seu telefone Rotom para o fuso horário local. Marcava 4 horas da manhã. O rancho estava tranquilo. Todos os Pokémon estavam dormindo profundamente, sem saber que Naoki havia retornado. Em vez de ir direto para dentro de casa, ele ficou na grama sob as estrelas, respirando o ar fresco da manhã. Acima dele, estendia-se um céu tão claro que parecia pintado com tinta, com a lua cheia lançando um brilho prateado sobre a terra. O luar cobria os campos ondulantes com um brilho suave e onírico. O ar era fresco, puro e tranquilo. Ah, é? Koraidon, percebendo que Naoki estava parado, inclinou a cabeça em confusão. Naoki sorriu e olhou ao redor, para o lugar que chamara de lar por tantos anos. Sua voz era suave. É realmente muito bom estar em casa. Koraidon piscou, depois virou a cabeça para frente com olhos de compreensão. Ah, droga! Naoki respirou fundo e pegou mais 2 Pokébolas. Com 2 breves clarões de luz, Palmote e Gogoat se materializaram no pasto ao lado deles. Naoki abriu a porta da frente e entrou na casa aconchegante. Ciclizar, dormindo em frente à lareira, se mexeu com o barulho e imediatamente abriu os olhos. Ah? Quando Ciclizar viu que era Naoki, esfregou os olhos sonolentamente. Volte a dormir, sussurrou Naoki com um sorriso gentil. Ele foi na ponta dos pés até a cozinha e começou a preparar comida para o Pokémon que não havia jantado na noite anterior. Depois que todos estavam alimentados, Naoki se esticou na cama para tirar uma soneca curta. Para redefinir seu horário de sono, ele se limitou a apenas 5 horas de descanso. Quando abriu os olhos novamente, o quarto estava banhado pela luz dourada da manhã. O sol entrava pelas janelas e o alegre chiurear dos Pokémon pássaros selvagens chegava lá de fora. Antes que Naoki pudesse se sentar, seu parceiro Eevee correu até ele, com a voz cheia de excitação enquanto colocava suas pequenas patas em seu peito. Bui bui! Sylveon, Glaceon e Flareon o seguiram rapidamente, pulando na cama e formando um círculo difuso ao redor dele. Mais cedo naquela manhã, Palmote havia retornado com boas notícias. Naoki havia retornado em segurança de Alola, junto com o tesouro. Antes de partir, cada Evolution no rancho sabia o que ele estava procurando. O exclusivo Cristal Z que os ajudaria a atingir seu verdadeiro potencial. Então, no momento em que Naoki retornou, todo o esquadrão Eevee ficou cheio de grande expectativa. Mas Indeedee os impediu gentilmente. Naoki havia chegado muito tarde e precisava descansar, explicou ela. Então, como crianças bem comportadas, as Evolutions ficaram em casa a manhã toda, pulando até mesmo seu passeio favorito à árvore do mundo, só para esperar que ele acordasse. Ainda um pouco grogue, Naoki piscou para os rostos reunidos ao seu redor, mas quando avistou seu parceiro e viu encarando, sua mente clareou rapidamente. Estava pronto. Seu parceiro Eevee queria experimentar seu exclusivo movimento Z, impulso evolutivo, a evolução 9 vezes maior liberada em uma só. Naoki pegou gentilmente seu companheiro animado e riu baixinho. Posso tomar um copo d'água primeiro? Bui! Eevee assentiu rapidamente. Ao ouvir isso, Sylveon saiu correndo da cama, com suas antenas em forma de fita esvoaçando atrás dela. Um momento depois, ela retornou, equilibrando cuidadosamente um copo d'água em uma fita. Eevee, aqui está. Naoki piscou sem palavras. Você está sendo gentil demais. Ou você quer alguma coisa, ou está prestes a fazer algo furtivo. Mesmo assim, ele sabia o quanto aquilo significava para eles. Depois de terminar a água, Naoki saiu da cama e conduziu o grupo de Evolutions ansiosos para o campo aberto no rancho.
pronto? Ele perguntou, encaixando o EV-1Z no slot do seu pulseira Z. Bui, as Evolutions assentiram em uníssono, cheias de energia e expectativa. Tudo bem, vamos fazer isso. Naoki concentrou seus pensamentos e pegou o pulseira Z. Em um instante, uma luz prismática deslumbrante surgiu de seu corpo, fluindo como um arco-íris direto para seu parceiro Eevee. Os olhos do pequeno Pokémon se arregalaram ao sentir o poder crescendo dentro dele. Então, ele jogou a cabeça para trás e soltou um grito radiante que ecoou por todo o rancho. Bui hi hi. Um anel de ondulações invisíveis se espalhou rapidamente para fora, centrado no parceiro Eevee. Quando a onda de energia atingiu as outras Evolutions próximas, todas congelaram de surpresa, a onda de poder também estava percorrendo elas. E então, algo extraordinário aconteceu. Um suave brilho verde envolveu o corpo do parceiro Eevee. A luz aumentou até envolvê-lo completamente e lentamente ele começou a se elevar no ar. Uma por uma, as outras Evolutions, Flareon, Glaceon, Sylveon, Umbreon, Vaporeon, Liafeon, Espion e Jolteon, foram envoltas em luzes radiantes que combinavam com suas próprias auras elementais. Cores vibrantes emanavam de cada um deles, fluindo juntas em uma chama prismática que se derramava sobre o parceiro Eevee no centro. Em um instante, ele se inflamou como uma chama de pura energia do arco-íris. Flutuando no meio da onda, o parceiro Eevee olhou para si mesmo, incrédulo. Esse poder! É incrível! Era como se um fogo poderoso tivesse sido aceso dentro dele, um fogo que preenchia todo o seu ser com uma energia incontrolável. O parceiro Eevee se virou para encarar Naoki, com um olhar feroz e determinado. Ele estava pronto para lutar. Naoki piscou. Não há oponente para lutar aqui. Buei! Eevee soltou um grito de frustração, contraindo as orelhas e olhando ao redor, ansioso. Suas patinhas tremiam, não de medo, mas do poder avassalador de não ter para onde ir. Vendo isso, Naoki pensou um pouco e então se virou para Koraidon. Você pode me ajudar a trazer uma daquelas pedras grandes do outro lado do rio? Koraidon grunhiu em concordância e saiu pisando duro. Momentos depois, voltou carregando uma pedra enorme que jogou na frente de Eevee. Certo. Use tudo o que tiver, mire na pedra, disse Naoki com um aceno confiante. Com um grito feroz, o parceiro Eevee avançou, com todo o seu corpo ardendo em chamas de arco-íris. Ele saltou e se chocou contra a rocha com toda a sua força. Bum! Com o estrondo que sacudiu a terra, a rocha se estilhaçou em dezenas de pedaços, espalhando poeira e pedrinhas por toda parte. O parceiro Eevee virou-se animadamente, saltando sobre as patas enquanto latia para Naoki. Viu só? Eu tinha destruído tudo de uma vez. Naoki olhou fixamente momentaneamente sem palavras. Embora quebrar pedras não fosse nada especial para Pokémon de nível alto como Koraidon ou Dragonite, para um Eevee com pouco treinamento formal, era incrivelmente impressionante. Especialmente este Eevee em particular. Afinal, o parceiro de Naoki não era um Eevee qualquer. Este Eevee bebia leite Gogoat da vida fresco todos os dias, cresceu sob a energia nutritiva da árvore do mundo e conviveu com alguns dos Pokémon mais raros e felizes do rancho. Sua saúde física e potencial latente excediam em muito a maioria dos Eevees selvagens ou mesmo criados. Naoki se lembrou de um vídeo que viu online uma vez, mostrando um treinador usando pedras como alvos durante as sessões de treinamento do Eevee. Pareceu fofo na época. Mas ao contrário do parceiro de Naoki e Eevee, o outro Eevee não conseguiu quebrar a pedra. Em vez disso, bateu a cabeça com um baque alto e caiu para trás, envergonhado. A aura colorida que envolvia o parceiro Eevee desapareceu, sinalizando o fim do movimento Z, impulso evolutivo. Ainda cheio de energia há poucos momentos, o parceiro Eevee agora sentia a onda de fadiga atingi-lo. Murmurou, piscando para suas patinhas minúsculas confuso. Naoki se aproximou com um sorriso caloroso. Não se preocupe. Isso é só o efeito colateral de usar um movimento Z. Vá tomar um leite Gogoat da vida e descanse. Depois você pode se juntar aos outros e brincar. Embora as outras Evoluções tivessem compartilhado a energia radiante antes, elas não se sentiam tão esgotadas quanto a parceira Eevee. Mas nem todos estavam de bom humor. Algumas das Evolutions pareciam desanimadas. Afinal, eles não poderiam usar um movimento poderoso como um impulso evolutivo. Assim que Naoki abriu a boca para tentar dizer algo, Glaceon deu um passo à frente e falou primeiro. Boi. Esse movimento é a recompensa do parceiro Eevee por não evoluir. O outro Eevee se virou para ela com curiosidade. Glaceon abanou o rabo e continuou. Então ela olhou para o parceiro Eevee com olhos gentis. Mas o parceiro Eevee nunca ganhou nada. Este movimento Z está apenas compensando isso. Os outros pararam para pensar. Ao refletirem com cuidado, perceberam que ela estava certa. O que começou como um breve momento de inveja desapareceu, e logo os sorrisos do outro Eevee retornaram. O parceiro Eevee havia trabalhado duro e merecia a recompensa. Agora que as coisas estavam resolvidas, era a hora de correr e brincar sob a árvore do mundo. Com gritos alegres, o Eevee se despediu de Naoki e saiu correndo para longe. Naoki lançou um olhar orgulhoso para Glaceon. Como esperado de quem esteve com ele por mais tempo, sempre sensato, sempre confiável. Eevee. Glaceon exalou suavemente. Ela tinha visto cada um daqueles pequenos Eevee nascer dos ovos e crescer até se tornarem pessoas únicas. Ela não queria vê-los brigando. Não por algo assim. Essa sensação é provavelmente a mesma de quando os pais Dragonite olham para Dratini, pensou Glaceon. Então ela se lembrou do pai Dragonite jogando seu ovo em Naoki e voando sem pensar duas vezes. Pensando bem, talvez não fosse bem a mesma coisa. Enquanto o resto dos Eevee disparava em direção à árvore do mundo, de repente notaram que Glaceon não seguia. Eles pararam de repente, viraram-se e a chamaram com um coro de latidos e gorjeios alegres. Glaceon piscou uma vez e então correu para se juntar a eles.
Observando as costas do grupo de Evolutions felizes desaparecendo na distância, Naoki balançou a cabeça com um sorriso desamparado, mas afetuoso. Ele retornou à sala de estar e guardou cuidadosamente os cristais Z dos quais não precisava imediatamente, Meunium Z, Electrium Z e Fignium Z. Apenas 2 permaneceram em seu bolso, Gracium Z para o Calyrex e Vaterium Z para Kyogre. Com todos os preparativos concluídos, o próximo passo era simples, esperar pacientemente no rancho até que Arceus despertasse e a próxima parte da história se desenrolasse. Enquanto guardava o último cristal Z, Naoki de repente notou outra coisa escondida na gaveta, o Terra Orb. Foi um presente do professor Sada quando ele visitou o laboratório 0 anos atrás. Um pensamento ocorreu a Naoki. Um Pokémon terastalizado ainda poderia usar um movimento Z? A terastalização aumenta o poder dos movimentos de um Pokémon, e os movimentos Z já são extremamente poderosos por si só. Se usados juntos, eles poderiam potencialmente maximizar a força destrutiva do Calyrex ou do pulso original de Kyogre. Animado com a ideia, Naoki rapidamente procurou Palmote para fazer um teste usando um movimento do tipo elétrico enquanto estava terastalizado. O resultado? Sim, funcionou. Isso aumentaria drasticamente suas chances de sucesso nas batalhas futuras. Estava tudo pronto. Só faltava esperar Arceus acordar. Capítulo 564. Acampamento de verão do Professor Carvalho. 20 de maio, ano 201 do calendário da Aliança, início do verão. Desde sua última viagem a Lola, a vida de Naoki havia retornado à sua paz e tranquilidade habituais. Hoje era um dia especial, Chansey estava voltando dos estudos. Após vários meses de treinamento no Centro Pokémon, ela dominou completamente a arte de identificar ferimentos em Pokémon e combiná-los com frutas de cura. Naquela manhã, com o coração esperançoso e um aceno alegre de despedida para Naoki, ela partiu para a guilda de expedição, pronta para começar sua nova carreira como médica de campo Pokémon. Depois de mandar Chansey para a Árvore do Mundo, Naoki retornou ao rancho. O verão havia chegado, o clima estava esquentando e era a hora de voltar ao trabalho, afinal, como fazendeiro, essa ainda era sua principal função. Os campos já haviam sido plantados com culturas de verão que adoram o calor. Dragonite pairava por perto, invocando nuvens de chuva suaves para ajudar a regar o solo. Naoki olhou para os campos prósperos com uma profunda sensação de satisfação. Isso era o que a vida deveria ser. Dugtrio, ótimo trabalho hoje, gritou para o Dugtrio que estava arando a terra. Tem alguma coisa para comer? Pode pedir. Eu preparo agora mesmo. Skiak, skiak. O Pokémon se iluminou de alegria. O pedido deles? 3 sanduíches extra grandes, para que cada cabeça pudesse ter sua própria porção. Pode deixar. Já está chegando. Ainda rindo, Naoki voltou para casa. Mas assim que abriu a porta, o velho videofone começou a tocar. Ele ficou surpreso. Nesta época de telefones Rotom e dispositivos inteligentes, ele quase não usava mais o videofone. Embora essa linha fosse tecnicamente o número de contato oficial do rancho, os moradores locais conheciam Naoki, e a maioria dos pedidos eram feitos por meio de seus canais diretos habituais. Curioso, ele se aproximou e atendeu. A tela piscou e, para espanto de Naoki, o rosto familiar do Professor Carvalho apareceu. Alô? Este é o rancho do Naoki? Professor Carvalho perguntou alegremente. Professor Carvalho? Naoki piscou. Por que você está ligando para esse número? O professor riu timidamente. Meu telefone Rotom sumiu, então este era o único número seu que eu tinha registrado. Naoki. De qualquer forma, eu liguei por um motivo, continuou o professor Carvalho. Estou organizando um acampamento de verão para alguns jovens treinadores, mas ainda não decidi o local. Então pensei no seu rancho. Com tantos Pokémon morando lá, parece o cenário perfeito. Você tem espaço e tempo para hospedar as crianças por algumas semanas? Acampamento de verão do professor Carvalho? Quando Naoki ouviu essas palavras pelo telefone, sua mente imediatamente voltou a uma lembrança nostálgica do anime Pokémon, o acampamento de verão que Ash e Serena frequentaram juntos. Ele se lembrava das brincadeiras animadas, das brincadeiras ao ar livre, das histórias ao redor da fogueira e das fortes amizades que floresciam entre treinadores e Pokémon. Aquela cena icônica o impressionara profundamente. Agora, ouvir o professor Carvalho mencionar um acampamento de verão novamente parecia um sonho se tornando realidade. Mas então ele balançou a cabeça e sorriu para si mesmo. Aquele arco específico do anime já havia passado há muito tempo. Ash já havia embarcado em sua jornada pela região de Sinnoh. O garoto alegre e aventureiro que frequentou aquele acampamento de verão havia se tornado um treinador experiente. E aquele capítulo de dias despreocupados no acampamento estava definitivamente no passado. Então, o professor Carvalho estava organizando um novo acampamento de verão? E desta vez, no próprio rancho do Naoki? Enquanto Naoki permanecia sentado ali, ainda um pouco atordoado com a ideia, a voz do professor Carvalho soou novamente pelo videofone, cheia de entusiasmo. Claro, traremos nossas próprias barracas e suprimentos. Não se preocupem com a logística. E garantiremos o pagamento de uma taxa adequada para o local. Isso tirou Naoki do seu transe. Ele riu calorosamente, balançando a cabeça. Não há necessidade disso, professor. É só um acampamento de verão. Você e seu grupo são sempre bem-vindos aqui. Ele fez uma pausa, inclinando levemente a cabeça. Sinceramente, fiquei surpreso. A região de Canto e Paldia são bem distantes. Achei que seria um incômodo trazer todo mundo para cá. O professor Carvalho riu com vontade. Agradeço a hospitalidade, Naoki.
Não se preocupe, pegaremos um voo direto. Não deve demorar muito. Mas a verdade por trás de sua empolgação não era apenas o acampamento em si. Desde que vira as fotos que Naoki compartilhara casualmente nas redes sociais, imagens de 4 Pokémon misteriosos que ele nunca vira antes, e alguns que nem sequer constavam na Pokédex, o professor Carvalho ansiava por uma visita. Para um homem que dedicou a vida ao estudo de Pokémon, a ideia de descobrir novas espécies era irresistível. Era o tipo de oportunidade que só surge uma vez na vida. Então, quando você estava pensando em vir? Perguntou Naoki, já fazendo uma lista mental de preparativos. O professor Carvalho respondeu, daqui a uma semana. Naoki ergueu uma sobrancelha. Isso seria 27 de maio? Exatamente, confirmou o professor. Então está bem, Naoki assentiu. Vou deixar tudo pronto. Após o término da ligação, Naoki não perdeu tempo. A ideia de crianças chegando ao seu rancho para um acampamento de verão oficial o acendeu. Ele queria ter certeza de que tudo estava perfeito. Primeiro, ele visitou a horta de cebolas do rancho, onde seu Farfetch'd fatiava vegetais diligentemente com seu alho poró, como um mestre da culinária. Naoki pediu que ele trocasse seu super alho poró característico por um alho poró selvagem comum, por enquanto. O objetivo era ajudá-lo a se misturar aos demais Pokémon e evitar chamar a atenção para sua força especial. Em seguida, ele selou temporariamente a entrada para o mundo da distorção, escondido dentro do rancho. Embora fosse seguro, ele não queria nenhuma criança curiosa vagando por lugares indevidos. Para se locomover entre o rancho e a ilha Dragonite, Naoki contatou o clã Dragonite na Árvore do Mundo. Ele pediu que viajassem temporariamente pelas rotas aéreas em vez do portal interdimensional. Por fim, ele reuniu todas as Evolutions no rancho. Como o acampamento de verão aconteceria de 27 a 30 de maio, ele lhes deu uma escolha. Prefeririam ficar em casa durante o acampamento ou passar alguns dias relaxantes brincando na Árvore do Mundo? O grupo de irmãos Evolution trocou olhares, com as orelhas se mexendo curiosamente. Bui? Perguntou um deles, inclinando a cabeça. Por quê? O que está acontecendo? Naoki sorriu e explicou. Um grupo de crianças virá aqui. Elas visitarão o rancho para conhecer Pokémon e aprender sobre a vida na fazenda. Assim que ele terminou a frase, seu parceiro Eevee pulou de pé com os olhos arregalados e tremendo de excitação. Bui, bui! Exclamou. Sério? Humanos? Como aqueles treinadores que vieram para os desafios de teste. Em sua mente, ele imaginou fileiras de desafiantes se alinhando, um por um, ansiosos para lutar. Imaginou-se de pé, dominando a energia multicolorida do movimento Z-Sublimação 9 dobrada, derrotando-os de forma dramática. Um orgulhoso guerreiro Eevee. Só de pensar nisso, ele vibrava de excitação. Naoki piscou, incrédulo, observando seu parceiro quase pular de antecipação. Você está muito animado com isso, ele murmurou, acariciando gentilmente sua cabeça. Ele sorriu e explicou pacientemente. Estes não são treinadores experientes. São apenas crianças, a maioria nem recebeu seu primeiro Pokémon ainda. Eles não estão aqui para desafiar você. Bui! As orelhas do pequeno Eevee caíram em decepção, seu entusiasmo diminuindo instantaneamente. Vendo isso, Naoki deu uma risadinha e coçou atrás das orelhas. Mas não se preocupe, disse ele. Da próxima vez, organizarei um evento especial, um desafio de prova Eevee, exclusivo aqui mesmo no rancho. Você será a estrela. Treinadores virão de todos os lugares para batalhar com você. Imediatamente as orelhas de Eevee se animaram e seus olhos brilharam de excitação novamente. Bui! Ele andava em círculos, já imaginando sua glória futura. Enquanto isso, de volta à cidade de Palete, dentro do laboratório do professor Carvalho, o velho tinha acabado de retornar à sala de estar. Sentado impecavelmente no sofá, estava um jovem adolescente, calmo, sereno e de olhar aguçado, com cerca de 13 ou 14 anos. Cabelos castanhos desgrenhados emolduravam seu rosto pensativo. Apesar da juventude, ele se portava com a confiança e a postura de alguém que já conhecera o mundo. Era ninguém menos que Guelry Carvalho, neto do professor Carvalho. Guelry, disse o professor Carvalho com um sorriso caloroso, que tal vir conosco nessa viagem de acampamento de verão? Seria uma ótima oportunidade para passarmos um tempo juntos antes de você voltar para Sino. Guelry ergueu os olhos e balançou a cabeça gentilmente. Eu adoraria, mas o professor Rovan ainda precisa de mim no laboratório de pesquisa. Prometi que voltaria em breve. Após concluir sua jornada como treinador Pokémon, Guelry escolheu um caminho diferente. Tornar-se pesquisador Pokémon. Agora, ele trabalhava com o professor Rovan em Sino, auxiliando em estudos relacionados à evolução, assinaturas de energia e comportamento de Pokémon ancestrais. Sua visita a Kanto foi breve, apenas para verificar os Pokémon que havia criado ali. Ao ouvir a resposta de Guelry, o professor Carvalho soltou um suspiro de arrependimento. Que pena, disse ele. Sabe, o acampamento não é qualquer lugar. O destino desta vez é realmente especial, uma terra dos sonhos, onde Pokémon raros e misteriosos vagam livremente. Guelry levantou uma sobrancelha. Ele já tinha ouvido esse tipo de discurso antes. Geralmente levava a uma floresta modesta, cheia de insetos e talvez um ou dois saiter. Seu avô tinha um jeito de animar até os lugares mais comuns. Mas professor Carvalho não terminou. Este lugar é o lar de dezenas de dragonites, disse ele. Agora Guelry sentou-se mais ereto. Dezenas de dragonite? Isso foi definitivamente incomum. O professor Carvalho estava planejando um acampamento no Santuário dos Dragões da família Dragão? E isso não é tudo, acrescentou o professor Carvalho, com os olhos brilhando. Há relatos de Pokémon lendários e até mesmo míticos residindo lá. Guelry piscou, surpreso. O professor Carvalho se inclinou para a frente com um sorriso. E então, o que você acha? Quer vir ver com os próprios olhos? Capítulo 565. Um rancho abençoado por lendas. Em 27 de maio do ano 201 da Liga, o grupo de acampamento de verão do professor Carvalho chegou oficialmente à região de Paldia.
Depois de uma longa série de transferências exaustivas, eles finalmente chegaram ao rancho de Naoki por volta das 2 horas da tarde. Naoki estava na entrada do rancho, cercado por seus companheiros Pokémon Koraidon e Ciclizar, pronto para recebê-los. De longe, ele podia ver o professor Carvalho se aproximando, cercado por 7 ou 8 crianças pequenas, todas com cerca de 5 ou 6 anos de idade, com os rostos cheios de curiosidade e excitação. Mas quando os olhos de Naoki se voltaram para a figura caminhando ao lado do professor Carvalho, ele congelou por um segundo. Aquele era Gary? Enquanto Naoki ainda estava um pouco atordoado, o professor Carvalho deu um passo à frente, sorrindo, e estendeu a mão. Há quanto tempo, Naoki? Voltando à realidade, Naoki retribuiu o sorriso e apertou sua mão. Faz tempo que não nos vemos, professor Carvalho. Como tem passado? Ocupado como sempre, o professor Carvalho riu calorosamente. Mas, tirando isso, indo muito bem. Enquanto os dois conversavam, Gary ficou por perto, observando calmamente o rancho do qual seu avô tanto falava. Mas quando ele olhou mais de perto, ele também ficou atordoado. Terras agrícolas limpas e organizadas se estendiam por toda a paisagem. Celeiros imponentes erguiam-se ao longe, cercados por pomares prósperos. Rebanhos de 1000 pastavam pacificamente sob o sol da tarde. Isto era um rancho? Não se tratava de um famoso centro de pesquisa ou santuário de dragões, era apenas um rancho tranquilo e humilde. Gary não esperava por isso. Seu olhar, no entanto, rapidamente se voltou para o Pokémon que estava orgulhosamente ao redor de Naoki. Um Pokémon tinha escamas escarlates, uma estrutura robusta e musculosa e o que parecia um pneu de motocicleta incrustado em seu peito. Outro era verde escuro, elegante e parecido com um lagarto, também com uma estranha estrutura de pneu no centro. Gary pescou, completamente perplexo. Ele nunca tinha visto Pokémon como aqueles antes, nem mesmo na Pokédex. Seu coração se agitou de excitação. Enquanto isso, Naoki terminou de cumprimentar o professor Carvalho. Dando um passo para trás, o professor Carvalho virou-se para o grupo de crianças ansiosas, vestidas com shorts, camisetas e chapéus de sol, e disse com um sorriso: Pessoal, este é o Rancho Naoki, nosso destino para o acampamento de verão. Ficaremos aqui pelos próximos 3 dias. Este jovem é o Sr. Naoki, o dono deste rancho. Ao ouvir isso, os olhos das crianças se arregalaram de admiração enquanto todos voltavam sua atenção para Naoki. Olá, Sr. Naoki, gritou uma garotinha tímida. Uau! Sr. Naoki, tem tantos Pokémon aqui, gritou um garoto cheio de energia, olhando com admiração para Koraidon. Todos esses Pokémon são seus? Eles parecem tão legais. Naoki riu baixinho. Acariciou o pescoço forte de Koraidon com carinho e assentiu. Sim, este é Koraidon, e ao lado dele está Ciclizar. Venha, vamos entrar. Fiquem todos juntos. Não fiquem para trás, lembrou alegremente o professor Carvalho. Sim, as crianças responderam em uníssono, com as vozes borbulhando de entusiasmo. Foi como entrar em um sonho, tantos Pokémon incríveis e desconhecidos em um só lugar. Sob a orientação de Naoki, as crianças seguiram ansiosamente, com os olhos arregalados, enquanto eles começavam o passeio pelo rancho. Gary, agora mais calmo, mantinha um olhar atento sobre tudo. Seu ceticismo anterior se dissipou, substituído por uma curiosidade genuína. Aqueles Pokémon, aqueles arredores, eram diferentes de tudo que ele já tinha visto. Ele ficou muito feliz por ter concordado em vir. Enquanto caminhavam, uma comoção repentina no céu chamou a atenção de todos. Vários dragonites voavam graciosamente acima de nossas cabeças. Uma das crianças de canto, que os reconheceu instantaneamente, apontou para cima e gritou animadamente. Olha, é Dragonite. Seguindo o olhar da criança, Gary olhou para cima bem a tempo de ver um majestoso bando de Dragonite descendo lentamente pelo céu claro. Eles circularam uma vez, depois planaram para baixo, pousando elegantemente nos campos do rancho. A visão era de tirar o fôlego. Gary, tantos Dragonite. O professor Carvalho sorriu com conhecimento de causa para o neto, e aquela expressão dizia claramente, viu? Eu não estava mentindo, estava? Antes que Gary pudesse processar a visão avassaladora, outra voz animada surgiu entre as crianças. Olha, os Dragonites estão carregando algo nas costas, gritou um garoto, apontando. Naoki seguiu o olhar deles e riu calorosamente. Aqueles Dragonites são os Pokémon de entrega do rancho. Os pacotes que eles carregam estão cheios de leite fresco Moomo e plantações que os clientes encomendaram. O que? 2 exclamações soaram ao mesmo tempo, uma do grupo de crianças e a outra de Gary. Naoki olhou para Gary e levantou uma sobrancelha levemente. Percebendo seu deslize, Gary tossiu levemente para disfarçar sua surpresa e perguntou rapidamente. Você quer dizer que todas essas Dragonites são usadas para entregas? É isso mesmo, Naoki assentiu casualmente. Eles estão ocupados fazendo entregas no rancho. Mas, Gary abriu a boca, mas pela primeira vez as palavras lhe faltaram. Isso não foi um pouco extravagante? Na mente de Gary, Dragonite eram Pokémon incrivelmente raros e poderosos, lutadores de alto nível, dotados de imensa força e talento. Eles deveriam competir em torneios, voar pelos céus ou batalhar na Liga Pokémon, não entregar encomendas como entregadores voadores. Naoki facilmente leu o conflito estampado no rosto de Gary. Ele se lembrou do Gary do passado, o garoto que um dia teve como objetivo capturar o máximo de Pokémon possível, acreditando que quantidade e poder definiam um grande treinador. No anime, Gary havia capturado mais de 200 Pokémon em menos de um ano, tudo em sua busca por força. Com um sorriso gentil, Naoki disse, um Rattata é um Pokémon.
Um Dragonite é um Pokémon. Contanto que estejam felizes, importa mesmo o trabalho que fazem? Gary pescou momentaneamente surpreso. As palavras de Naoki despertaram uma lembrança profunda dentro dele. Ele se lembrou de uma discussão que tivera com Ash nos primeiros dias de sua jornada. Naquela época, Gary acreditava que quanto mais Pokémon capturasse, melhor seria como treinador, enquanto Ash argumentava que construir laços com os Pokémon era muito mais importante do que números ou raridade. Mais tarde, Gary decidiu capturar todos os Pokémon do mundo, enquanto Ash sonhava em fazer amizade com Pokémon de todos os lugares, independentemente da força ou espécie. O avô deles, Professor Carvalho, disse a ambos: não existe certo ou errado, apenas maneiras diferentes de tratar Pokémon. Pensando nisso, Gary, que havia se tornado muito mais calmo e pensativo ao longo dos anos, assentiu levemente. Entendo. Ao ver a reação madura do neto, o professor Carvalho sorriu orgulhoso e deu-lhe um sutil aceno de aprovação. Mas quando ele estava prestes a falar novamente, algo com o canto do olho chamou sua atenção. O caracol ancestral, o cervo tripé ancestral, o peixe jade ancestral e o leopardo espada ancestral passando lentamente. Seus olhos foram imediatamente atraídos para os 4 Pokémon misteriosos. Uau! Que Pokémon são esses? Exclamou o professor Carvalho, atônito. Eles são tão lindos! Exclamou uma das crianças, especialmente cativada pelo gracioso Chimpão. Naoki riu baixinho das reações deles e disse: esses Pokémon são conhecidos como Tesouros da Ruína, Pokémon lendários transmitidos desde os tempos antigos na região de Paldea. Pokémon lendários? As crianças ficaram boquiabertas com os olhos arregalados. Gary também ficou ali em silêncio, atordoado. Pokémon lendários eram extremamente raros, muito além do alcance da maioria dos treinadores. Ver um só na vida era um sonho que muitos jamais realizariam, e no entanto, ali estavam 4, vagando casualmente pelo rancho como se não fosse grande coisa. Naoki sorriu e assentiu. É verdade. Mas a história por trás deles é um pouco complicada. Vendo a curiosidade de todos, ele começou a explicar pacientemente. Há muito tempo, na época do antigo Império Paldiano, esses Pokémon foram criados a partir das emoções negativas e da ganância dos humanos. Eles nasceram de objetos amaldiçoados, artefatos preciosos que carregavam a malícia e a avareza de um rei caído. Os tesouros da ruína, Wuxien, Ximpão, Xiu e Tinglu, possuíam um poder imenso. Tanto, na verdade, que o próprio reino antigo caiu em ruínas por causa deles. Temendo sua força, o rei ordenou que fossem selados por emissários do lendário Pokémon. Séculos depois, graças aos esforços de um arqueólogo, eles foram redescobertos e trazidos de volta ao mundo. Enquanto Naoki falava, as crianças ouviam com a respiração suspensa. Ao ouvirem como o poder dos tesouros da ruína quase destruiu um reino inteiro, várias delas tremeram de nervosismo. Uma garotinha franziu a testa e perguntou timidamente: eles são perigosos? Outro garoto acrescentou com a voz cheia de preocupação: se eles ficarem aqui no rancho, não causarão destruição um dia? Até o professor Carvalho e Gary voltaram sua atenção para Naoki, aguardando em silêncio sua resposta. Naoki encontrou os olhares deles calmamente e balançou a cabeça. Não, disse ele com um sorriso tranquilizador. Eles não são maus por natureza. Foram simplesmente subjugados pela maldade do rei que um dia cobiçou seu poder. Agora, aqui no rancho, eles mudaram. Não são mais os tesouros da ruína. Em vez disso, nós os chamamos de 4 tesouros auspiciosos. Talvez seja porque eles foram influenciados pelo meu desejo de criar um rancho pacífico, continuou Naoki gentilmente. Seus poderes se adaptaram ao ambiente e às emoções ao redor. Ele apontou para cada Pokémon enquanto explicava. Wuxien, o antigo caracol, agora ajuda a proteger as terras agrícolas prevenindo pragas e garantindo colheitas saudáveis. Tinglu, o antigo cervo tripé, abençoa o solo, tornando-o rico e fértil. Xiu, o antigo peixe de jade, traz boa sorte e afasta a má sorte com suas chamas. E Ximpão, o antigo leopardo espada, protege o rancho e seus habitantes, especialmente durante tempestades de inverno. Ao ouvir isso, os olhos do professor Carvalho brilharam de excitação. Incrível, murmurou ele. Pokémon lendários cujos poderes mudam de acordo com as emoções e desejos de seu treinador. O vínculo entre humanos e Pokémon é realmente uma força da natureza. Gary, enquanto isso, franziu a testa pensativo. Se esses Pokémon tivessem se transformado para corresponder ao coração pacífico de Naoki, e se tivessem sido capturados por um treinador obcecado por batalhas, teriam se tornado guerreiros ferozes? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 566. Acampando sob as estrelas. Vocês podem observá-los de perto, disse Naoki, sorrindo calorosamente para as crianças de olhos arregalados. Se eles aprovarem, vocês podem até tocá-los. As crianças, cheias de pura inocência e amor genuíno pelos Pokémon, não demonstravam nenhum traço de ganância ou malícia. Deixar Wuxien, Tinglu, Xiu e Ximpão interagirem com emoções tão puras só lhes faria bem. Assim como quando eram conhecidos como os tesouros da ruína, alimentando-se da negatividade e da escuridão dentro dos corações humanos, agora, como os 4 tesouros auspiciosos, talvez eles pudessem extrair força de sentimentos positivos também. Em qualquer caso, seria inofensivo. Ao ouvir as palavras de Naoki, os olhos das crianças brilharam. Oh, realmente? Claro, Naoki assentiu de forma tranquilizadora. A essa altura, os 4 tesouros também já haviam notado a comoção. Wuxien, o caracol musgoso, parecia completamente despreocupado. Deslizou lentamente para um local com sombra, enrolou-se sob uma árvore e adormeceu imediatamente, com um ronco suave saindo de sua concha. Tinglu erguia-se alto e imponente, o pesado caldeirão de bronze em suas costas brilhando à luz do sol. Xiu, o peixinho dourado flamejante, nadava preguiçosamente no ar ao lado do caldeirão de Tinglu, seu corpo carmesim brilhando como lava derretida. Enquanto isso, Ximpão permanecia à parte, com sua pelagem branca como a neve refletindo os raios dourados do sol.
Léo. As crianças, um pouco nervosas, mas muito animadas, aproximaram-se lentamente. Nossa, é tão grande! Exclamou um garotinho, olhando com admiração para o corpo enorme de Ting Lu. Ele sorriu e se apresentou com entusiasmo. Olá, Ting Lu. Meu nome é Léo. Prazer em conhecê-lo. Ting Lu abaixou a cabeça, observando o menino com curiosidade. Sentiu a excitação e a admiração sinceras do menino irradiando de seus olhos claros e inocentes. Por um momento Ting Lu hesitou, atordoado pelo calor desconhecido que lhe percorria o peito. Então, como se estivesse sorrindo, abaixou gentilmente sua enorme cabeça ainda mais, convidando Léo a se aproximar. Léo piscou, atordoado com o convite, antes que seu rosto se iluminasse com um sorriso enorme. É? Sério? Encorajado, ele estendeu a mão hesitante para dar um tapinha na testa áspera de Ting Lu, mas assim que sua mão tocou, algo inesperado aconteceu. Ting Lu de repente levantou a cabeça. Léo gritou de surpresa ao ser lançado no ar como um magicarpa assustado e então, em um arco surpreendentemente suave, ele caiu direto no grande caldeirão de bronze nas costas de Ting Lu. As outras crianças ficaram boquiabertas, observando com admiração e inveja enquanto Léo sentava dentro do caldeirão, rindo de espanto e olhando ao redor como se estivesse no melhor brinquedo de parque de diversões de todos os tempos. Enquanto isso, Xiu havia saído graciosamente do caldeirão sem que ninguém percebesse. Flutuava sem esforço no ar, movendo-se como se estivesse nadando em águas invisíveis, com suas barbatanas flamejantes deixando um rastro de chamas suaves que dançavam na brisa. Do outro lado do rancho, um pequeno grupo de crianças se reuniu em volta de Ximpão. Comparado aos outros, Ximpão parecia excepcionalmente fofo. Seu pelo liso e branco como a neve brilhava sob o sol, e as lâminas gêmeas que ele carregava ao longo do corpo refletiam a luz como prata polida. Tão lindo! Exclamou uma garotinha corajosa, com as bochechas coradas de entusiasmo. Olá, Ximpão! Ela deu um passo à frente e estendeu a mão, na esperança de acariciar o gracioso Pokémon. Mas Ximpão não tinha interesse em ser acariciado. Com um salto elegante, desviou-se de sua aproximação, pousando graciosamente em um pedaço de grama a uma curta distância. Então, como se nada tivesse acontecido, calmamente começou a se limpar, lambendo as delicadas almofadinhas com a língua rosada de uma maneira muito felina e digna. Várias crianças se reuniram silenciosamente ao redor do sonolento Wuxian, observando curiosamente o antigo Pokémon caracol coberto de musgo. Ao ver isso, o professor Carvalho e Guelry também não conseguiram esconder sua excitação. Sem hesitar, Guelry habilmente sacou seu telefone Rotom, mudou para o modo Pokédex e apontou a câmera para os 4 tesouros, ansioso para consultar seus dados. Um segundo depois, a voz mecânica e sem emoção do telefone Rotom soou. Não há dados disponíveis. Este é um Pokémon recém-descoberto. Como esperado, os 4 tesouros, Wuxian, Ting Lu, Ximpão e Xiu, ainda não estavam registrados. Guelry franziu a testa levemente, mas rapidamente virou a câmera para outro Pokémon que havia chamado sua atenção. O Pokémon vermelho, musculoso e parecido com uma motocicleta parado lealmente ao lado de Naoki. Porém, mais uma vez, o telefone Rotom respondeu com o mesmo tom eletrônico monótono. Não há dados disponíveis. Este é um Pokémon recém-descoberto. Guelry ficou atordoado. Ele guardou o telefone Rotom e olhou para Naoki surpreso. Espera aí, você está dizendo que o Pokémon Koraidon também é uma espécie completamente desconhecida? Era uma ocorrência rara. Mesmo para Pokémon lendários como Lugia, Groudon e Kyogre, ainda havia pelo menos mitos ou lendas antigas registradas na Pokédex. Ao ouvir a pergunta de Guelry, o professor Carvalho voltou seu olhar penetrante para Koraidon também com uma expressão séria. Para ser sincero, no momento em que viu aquele estranho Pokémon vermelho, sua curiosidade foi despertada. Ele quis perguntar sobre ele imediatamente, mas se conteve por respeito a Naoki. Agora, ele não conseguia deixar de se concentrar totalmente nisso. Enquanto isso, sentindo os olhares de todos, Koraidon inclinou a cabeça em confusão e soltou um grito suave. Naoki sorriu e estendeu a mão para dar um tapinha gentil na cabeça de Koraidon. O Pokémon imediatamente fechou os olhos, inclinando-se sobre a palma da mão dele com um ronco de satisfação. Vendo a confiança e o carinho entre eles, as crianças e até mesmo o professor Carvalho suavizaram os olhares. Naoki olhou para eles e disse calmamente, sim, Koraidon também é um Pokémon desconhecido, mas sua situação é um pouco diferente. Ele fez uma pausa e continuou sério. Atualmente é considerado informação confidencial pela Liga Paldea. Sinto muito, mas não posso compartilhar detalhes sobre isso publicamente por enquanto. Tanto o professor Carvalho quanto Guelry demonstraram compreensão, embora uma pitada de decepção brilhasse em seus olhos. Naoki não estava mentindo. A existência de Koraidon estava profundamente ligada à pesquisa confidencial conduzida pelo professor Sada e pelo professor Turo na Área Zero, a respeito do projeto Máquina do Tempo e dos Pokémon Paradoxo. Embora o professor Sada tenha descoberto Koraidon há muito tempo, sua existência foi mantida em segredo do mundo exterior. As origens de Koraidon estavam profundamente ligadas ao projeto Máquina do Tempo. Se Naoki tentasse explicar qualquer coisa sobre isso, inevitavelmente teria que abordar a pesquisa secreta dos 2 professores na Área Zero. É assim mesmo, refletiu o professor Carvalho, coçando o queixo pensativo. Pelo olhar de Naoki, ele já conseguia formar uma ideia vaga. Houve rumores durante anos sobre os 2 pesquisadores misteriosos da região de Paldea. Cientistas que nunca mostraram seus rostos e conduziram experimentos confidenciais em um local escondido. Será que esse Pokémon Koraidon pode estar relacionado a esses experimentos secretos? O professor Carvalho não pôde deixar de especular, e era provável que Naoki tivesse assinado um acordo de confidencialidade com a Liga Paldea ou com os 2 pesquisadores, proibindo de revelar qualquer coisa. Como envolvia os segredos de Paldea, seria inapropriado prosseguir. Ainda assim, o professor Carvalho não pôde deixar de olhar novamente para Koraidon, parado calmamente ao lado de Naoki.
Naoki. Agora que ele pensou cuidadosamente, Koraidon parecia bastante com Ciclizar. Havia uma conexão entre eles? Não apenas o professor Carvalho, mas até mesmo Gary podia sentir algo em comum. Ele teve uma sensação instintiva, uma pressão tênue e misteriosa da presença de Koraidon. Uma sensação de admiração, como se estivesse diante de algo além da compreensão comum. Essa sensação era a mesma sensação assustadora que ele havia experimentado uma vez antes, anos atrás, no ginásio Viridian, quando encontrou aquele Pokémon estranho e blindado escondido nas profundezas da área proibida do ginásio. Enquanto o sol se punha e o céu ficava pintado em brilhantes listras douradas e carmesim, o professor Carvalho reuniu as crianças em uma clareira aberta no rancho. Eles tiraram seus equipamentos de acampamento de suas mochilas espaciais e, com orientação, começaram a montar um acampamento temporário. Depois de um dia inteiro explorando o rancho e criando laços com os Pokémon, as crianças estavam exaustas, embora a excitação ainda dançasse em seus olhos. Olhar para trás e ver tudo o que vivenciaram hoje foi quase como um sonho. Passando um tempo com Pokémon lendários. Tirando uma soneca na barriga macia e fofinha de um Snorlax. Ajudando Mareep a tosar sua lã. Receber convidados na taverna Pokémon. Brincar de esconde-esconde com Griavar no pomar. Foi um dia inesquecível. À medida que a lua subia alto no céu estrelado da noite, e a brisa fresca da noite soprava suavemente sobre as pastagens, as crianças gradualmente adormeceram, exaustas da agitação do dia. Dentro de uma das tendas maiores, o professor Carvalho e Gary ajudaram discretamente a aconchegar o menino, puxando o cobertor até seu queixo. Antes de sair, eles pararam na entrada, sorrindo calorosamente ao ouvir o menino resmungando em seu sono. É tão bom ter Pokémon. O professor Carvalho congelou por um instante, depois sorriu ainda mais gentilmente. Trocou um olhar com Gary, orgulho e satisfação brilhando em seus olhos, antes de se afastar silenciosamente. Não muito longe do acampamento, perto da calma margem do rio, Naoki estava sentado em silêncio sob o céu iluminado por vagalumes. Seus Pokémon descansavam pacificamente ao redor dele. Nas mãos, Naoki dobrou um pequeno barco de papel, movendo os dedos com destreza. Ao terminar, colocou o barco delicadamente na superfície do rio, onde ele balançou e flutuou rio abaixo, levado pela corrente suave. O reflexo dos vagalumes na água fazia o rio brilhar como um sonho. E logo acima da superfície do rio, flutuando levemente como uma estrela caída do céu, estava um pequeno e delicado Pokémon. Seu pequeno corpo brilhava fracamente sob o luar, suas longas abas amarelas da cabeça balançando suavemente na brisa. Era Jirachi. Dizem que o Pokémon mítico desperta apenas uma vez a cada 1000 anos. O professor Carvalho e Gary rapidamente deram um passo à frente, com os rostos cheios de espanto enquanto olhavam para o Jirachi flutuando. Capítulo 567. O poder do coração. Mas logo, como se percebesse algo, o professor Carvalho perguntou surpreso. Espere, esse é o mesmo Jirachi que Ash encontrou antes. O professor Carvalho lembrava-se claramente. No ano passado, enquanto viajava pela região de Oen, Ash conheceu um Jirachi. Mais tarde, Ash ligou para ele por videochamada, explicando como o Sr. Naoki ajudou o Jirachi a não precisar voltar a dormir por 1000 anos. É isso mesmo, Naoki assentiu calmamente enquanto continuava dobrando os barquinhos de papel, colocando-os delicadamente um por um no rio, onde flutuavam rio abaixo sob o brilho dos vagalumes. Mas, o professor Carvalho franziu a testa, lembrando-se do comportamento habitual de Jirachi. Como você conseguiu isso? Não dizem que Jirachi deve dormir por 1000 anos após acordar? Ao longo da história, houve raros avistamentos de Jirachi, mas era bem conhecido que após despertar, Jirachi só permanecia consciente por 7 dias antes de cair novamente em seu sono milenar. O primeiro instinto do professor Carvalho foi se perguntar se a velha lenda estava errada, afinal, nenhum humano viveria o suficiente para verificar pessoalmente tais alegações antigas. Como devo explicar? Naoki olhou para as próprias mãos pensativo, e então se virou para o professor Carvalho. Talvez, seja por causa do poder incrível dentro de mim. É o seu poder culinário? Perguntou o professor Carvalho imediatamente. Ele já tinha ouvido Naoki mencioná-lo uma vez. Dizia-se que se Naoki colocasse sua energia e emoções na culinária, a comida ganharia efeitos extraordinários, semelhantes a como habilidades especiais como aura. O poder da herança do dragão ou o poder dos laços funcionavam para certos Pokémon e humanos. Naoki assentiu. Sim. Naquela época, eu só pensei que seria maravilhoso se Jirachi não precisasse dormir de novo. Talvez meus sentimentos tenham ressoado com o poder da culinária e, de alguma forma, a comida que preparei ajudou Jirachi a se manter acordado. O professor Carvalho ficou atordoado e em silêncio. Ao lado dele, Gary murmurou baixinho. Então isso não significa que, se o Sr. Naoki estivesse por perto, todos os Jirachi do mundo poderiam ficar acordados? Naoki balançou a cabeça com um pequeno sorriso. Não, não é tão simples assim, disse ele. Criar comida mágica não depende apenas da minha capacidade de cozinhar. Depende também das minhas emoções e dos meus desejos naquele exato momento. Tudo tem que estar perfeitamente alinhado. Meu humor, minhas intenções, o ambiente ao meu redor. Somente nessas condições especiais a comida poderia ter esse tipo de efeito milagroso. Ele riu baixinho e acrescentou. Depois daquele dia tentei recriar o mesmo prato várias vezes, mas nunca mais consegui produzir o mesmo efeito. Ao ouvir isso, o professor Carvalho murmurou pensativo. Parece menos com poder de cozinhar e mais com poder do coração. Poder do coração? Gary inclinou a cabeça, confuso. Até Naoki ficou um pouco surpreso. O professor Carvalho assentiu seriamente. Sim, poder do coração, disse ele. O coração, as emoções e os pensamentos podem se manifestar como uma forma de energia. Alguns Pokémon são até capazes de transformar essa energia em movimentos. Há registros disso em casos muito raros. Ele continuou. Já pesquisei sobre isso antes.
Humanos geralmente não conseguem manifestar conscientemente sua energia emocional. Mas com base no que você descreveu, Naoki, é bem possível que você seja um indivíduo raro, um em 1 milhão, capaz de transformar suas emoções em poder real e tangível. Naoki piscou surpreso. Ele não esperava que a explicação aleatória que ele havia criado levaria o professor Carvalho a uma conclusão tão profunda. Mas quanto mais ele pensava sobre isso, mais sentido fazia. Afinal, em um mundo como este onde ideais, laços e sonhos poderiam se tornar poder real, nada parecia realmente impossível. Laços, emoções. O Greninja de Ash não havia se transformado em uma forma especial por causa do poderoso vínculo entre o treinador e o Pokémon? Eu nunca imaginei que algo assim pudesse realmente existir em nosso mundo, murmurou o professor Carvalho, olhando para Naoki com admiração. No passado, alguns estudiosos de Pokémon chegaram a propor uma teoria controversa, a de que os próprios humanos poderiam ser um tipo de Pokémon, apenas moldados de forma diferente ao longo do tempo. Talvez Naoki fosse aquele Pokémon especial. Gary olhou fixamente para os pequenos barcos de papel flutuando o rio abaixo e então perguntou curiosamente: Senhor Naoki, o que o senhor está fazendo? Antes que Naoki pudesse responder, Jirachi, ainda flutuando alegremente por perto, falou primeiro. Jirachi e Naoki estão fazendo desejos. Fazendo desejos? Gary piscou surpreso. Jirachi assentiu entusiasticamente. O Naoki disse que houve um incêndio terrível aqui, e muitos Pokémon perderam a vida por causa disso. Então Jirachi, Naoki e Indeedee dobraram vários barquinhos de papel e escreveram mensagens neles. Talvez, enviando os barcos rio abaixo, os desejos possam alcançar esses Pokémon, e eles possam se tornar Pokémon felizes em suas próximas vidas. Naoki deu um pequeno sorriso impotente. Na verdade, essa ideia surgiu de Jirachi depois de ouvir histórias de Ho na Árvore do Mundo. Sempre que Ho viajava pelo mundo e retornava para pousar entre os galhos ancestrais, Jirachi adorava ouvir suas histórias de terras distantes. Uma das histórias era sobre uma tradição humana, que consistia em fazer barcos de papel descerem rios para enviar preces às almas perdidas. Quanto à origem exata dessa tradição, Naoki não tinha muita certeza. Mas ao ouvir Jirachi explicar isso tão seriamente e ver a cena diante dele, Gary sentiu algo se agitar bem no fundo de seu ser. Pensando em tudo que testemunhou hoje, os laços entre humanos e Pokémon, a maneira como Naoki tratava todos os Pokémon com tanto cuidado, Gary finalmente entendeu por que Ash estava tão determinado a fazer amizade com todos os Pokémon que encontrava, independentemente de força, raridade ou status. Sem hesitar, Gary deu um passo à frente, pegou um pedaço de papel da pilha ao lado de Naoki e dobrou cuidadosamente um simples barquinho de papel. Nesse caso, disse Gary suavemente, deixe-me fazer um pedido a você também. Jirachi sorriu brilhantemente. Ok. O professor Carvalho estava por perto, sorrindo calorosamente enquanto observava. Comparado ao garoto impetuoso e orgulhoso de alguns anos atrás, Gary havia amadurecido muito. Suas viagens o ajudaram a crescer de verdade. Ao mesmo tempo, numa dimensão misteriosa envolta num silêncio mortal, Arceus se mexeu. Suas pálpebras fechadas se contraíram levemente e no momento seguinte, uma energia enorme e aterrorizante irrompeu de seu corpo, abalando a própria estrutura da dimensão. A imensa onda de choque se espalhou, ondulando pelo vazio, fazendo todo o plano da existência tremer. Era um sinal inconfundível para aqueles que conseguiam senti-lo. O deus de todos os Pokémon estava começando a despertar. O pulso de energia continuou a aumentar, espalhando-se cada vez mais pelas dimensões. Logo, atingiu uma dimensão de tom azul e depois uma de tom lavanda. Quando as ondas de choque colidiram com esses reinos, elas desencadearam uma reação imensa. Seres que nunca deveriam ter se conhecido, sentiram a presença um do outro. Dois poderes completamente diferentes, mas igualmente poderosos, se chocaram ferozmente no espaço entre as dimensões. Naquele instante, o próprio tempo pareceu parar. O espaço congelou em solidez. Enquanto isso, na região de Sinnoh, no telhado de duas torres antigas em forma de instrumentos musicais, dois pequenos Pokémon observavam curiosamente a movimentada vila aninhada nos penhascos abaixo. Um deles era o Pokémon mítico Meu, cuja cauda rosa balançava suavemente enquanto flutuava alegremente no ar. O outro era um pequeno Pokémon Ted de Ursa, o Pokémon pequeno, sentado ao lado de Meu, com os olhos cheios de admiração. Aqui é Cidade Alamos, Mil. Nas ruas movimentadas de Cidade Alamos, a equipe Rocket, o famoso trio que estava seguindo Ash e seus amigos, escondeu-se silenciosamente em uma esquina. De seu esconderijo, eles observaram atentamente Ash e Pikachu lutando com outros treinadores próximos. Certo. Equipe Rocket, é hora de ir, exclamou Jessie animada, cerrando o punho de empolgação. Nossa operação de captura do Pikachu começa oficialmente agora. Agora mesmo, Miau. Miau estendeu as patas, revelando dezenas de garras afiadas brilhando ameaçadoramente. Vamos pegar o Pikachu, entregá-lo ao chefe e ganhar os elogios dele, Miau. Vamos! Miau, Jessie e James lançaram bombas de fumaça simultaneamente no campo de batalha. Com um forte bang, densas nuvens de fumaça branca envolveram a área. Essa interrupção repentina imediatamente chamou a atenção de Ash, Brock e vários outros treinadores próximos. O que está acontecendo? Em meio à confusão, 3 silhuetas emergiram da névoa. A voz cautelosa de Pikachu soou claramente através da fumaça. Pica. Felizmente, no momento crítico, um treinador de raciocínio rápido gritou: Driflon, use ventania. Rajadas poderosas de vento saíam da boca de Driflon, espalhando a fumaça espessa e limpando o campo de batalha em um instante. Quando a fumaça se dissipou, todos avistaram 3 figuras paradas ao lado de Pikachu, uma mulher, um homem e um Miau. Para surpresa de todos, eles já haviam prendido Pikachu dentro de uma gaiola resistente.
Pikachu! Gritou Pikachu, agarrando as barras de metal com as duas patas. A eletricidade crepitou ao seu redor enquanto ele liberava um choque poderoso, tentando desesperadamente se libertar. No entanto, James riu presunçosamente. É inútil. Essa gaiola foi especialmente projetada para bloquear golpes do tipo elétrico. Eles pareciam caçadores furtivos de Pokémon. Ao ver isso, um treinador deu um passo à frente com uma carranca profunda e perguntou em voz alta: Quem é você? Ao ouvir essas palavras, como se alguém tivesse apertado um interruptor secreto, os olhos do trio Rocket brilharam maliciosamente. Já que você perguntou com tanta sinceridade, responderemos com grande generosidade. Para proteger o mundo da devastação, para unir todos os povos dentro da nossa nação, para denunciar os males da verdade e do amor, para estender nosso alcance às estrelas. Jesse, James e Miau é o meu nome. Rendam-se agora ou preparem-se para lutar. Miau, é isso aí. Ash franziu a testa profundamente. Vocês três de novo. Ei, seu pirralho. Ainda não terminamos o nosso lema, Miau, protestou Miau, indignado. Solte o Pikachu. Ash gritou, já segurando firmemente uma Pokébola na mão direita. Tarde demais, declarou James orgulhoso. Balão Miau número 3, faça sua estreia. Com o apertar de um botão, um balão de ar quente gigante em forma de Miau desceu do céu. Aproveitando o momento, o trio agarrou Pikachu e se agarrou às cordas penduradas no balão, subindo rapidamente no ar. Ash lançou sua Pokébola com precisão. Uma explosão de luz branca brilhou e Staravia apareceu no ar, com as asas abertas. Staravia, use ataque de asa. Ash ordenou bruscamente. Gul. Staravia gorjeou determinadamente. Fixando-se no alvo, as asas de Staravia brilharam com um brilho branco intenso. Com um bater de asas poderoso, lançou-se direto em direção ao balão. O trio Rocket se apressou para enviar seus Pokémon para se defenderem, mas como o balão ainda não havia decolado completamente, eles se atrapalharam com suas Pokébolas. Antes que pudessem reagir, o ataque de asa de Staravia atingiu o balão em cheio. O balão de ar quente, tendo perdido o equilíbrio, balançou incontrolavelmente e flutuou para longe. A gaiola que continha Pikachu caiu no chão, quebrando-se com o impacto. Pikachu rapidamente saiu correndo livre novamente. No céu, a equipe Rocket se agarrava uns aos outros, aterrorizada, enquanto seu balão os levava para longe, enquanto seus gritos desapareciam. Parece que a equipe Rocket está decolando de novo, Miau. Vou bufete. Bem acima, o trio foi disperso pela força da colisão. Miau projetou um arco no ar em uma ampla parábola antes de descer rapidamente em direção à imponente espiral do tempo e do espaço. Miau fechou os olhos com medo, preparando-se para uma aterrissagem dolorosa. Contudo, o impacto nunca veio. Em vez disso, Miau sentiu seu corpo sendo suavemente suspenso, como se estivesse sendo apanhado por uma força invisível. Lentamente ele flutuou para baixo, finalmente parando suavemente no topo da torre. Sentindo algo incomum, Miau abriu um olho cautelosamente. No momento seguinte, ele viu dois rostos familiares, uma Teddiursa e uma Mew. Mew se aproximou, inclinando a cabeça com curiosidade. Mew? O queixo de Miau caiu. Era a equipe de expedição do grande herói Miau. Com esses dois por perto, Miau se sentiu instantaneamente seguro. Dando um profundo suspiro de alívio, Miau pousou suavemente enquanto Mew colocava delicadamente no topo da torre. Capítulo 568. A colisão do tempo e do espaço. São vocês, Miau, disse Miau, agradecido. Obrigado por me salvarem, Miau. Mas, a propósito, o que vocês dois estão fazendo aqui, Miau? Teddiursa cantou. Teddy. Miau piscou, confuso. O quê? Quer dizer que tem um Pokémon misterioso por aqui que pode causar pesadelos nas pessoas, e você quer conhecê-lo, Miau? Teddiursa assentiu ansiosamente. Miau suava em gotas. Ele soltou um suspiro lento e murmurou. Vocês são mesmo tranquilos. Então por que não vão lá e encontram Miau? Teddiursa simplesmente piscou e então ergueu a pequena câmera pendurada no pescoço. Apontou para Miau, capturando tanto ele quanto a magnífica torre do tempo e espaço atrás dele. Com um clique nítido, a câmera tirou uma foto. Teddiursa pegou a foto instantânea e a estudou, parecendo muito satisfeito com o resultado. Teddy. Agora ele pode compartilhar essa linda lembrança com Naoki. Ao ouvir Teddiursa mencionar Naoki, Miau imediatamente se lembrou do terrível fazendeiro que eles conheceram. Aquele que usava uma equipe inteira de Dragonite para entregar mercadorias. Qualquer um capaz de comandar tantos Dragonites deve ter sido um figurão. Felizmente eles não ousaram mexer com ele naquela ocasião. Miau ainda se lembrava de como ele, Jesse e James se apressaram para relatar suas descobertas ao chefe Giovanni. Naquela época Giovanni, cujo rosto estava escondido enquanto falava atrás de sua enorme mesa, disse calmamente. Entendo. Por enquanto não provoque essa pessoa. Naquela época, o trio ficou completamente perplexo. Pelo tom do chefe, quase parecia que ele conhecia aquela pessoa misteriosa. Eles tentaram fazer mais perguntas, mas Giovanni simplesmente as ignorou, instruindo-os a se concentrarem em suas próprias missões. Miau soltou um suspiro lento. Observando Teddiursa e Mew apreciando alegremente a bela paisagem ao redor, sentiu uma pontada de tristeza por razões que não conseguia explicar. Mas não havia nada que pudesse fazer naquele momento. Então Miau decidiu sentar-se calmamente e apreciar a vista da cidade ao lado de Teddiursa e Mew. O tempo passava lentamente minuto após minuto. Durante esse momento de paz, Miau de repente percebeu uma perturbação ocorrendo na cidade abaixo. Um por um, os Pokémon do outro lado das ruas caíram no chão. Seus espíritos brilhantes e translúcidos separaram-se de seus corpos e começaram a vagar pela cidade em formas fantasmagóricas. Seus corpos físicos foram rapidamente recolhidos e levados ao centro Pokémon. Miau encarou a cena estranha, com os olhos arregalados. O que está acontecendo, Miau? Mew e Teddiursa também notaram o estranho fenômeno. Uma sensação pesada e inquietante pairava no ar.
Naquele momento, Ted de Ursa avistou algo ainda mais alarmante. O espaço ao redor da cidade havia começado a se deformar drasticamente. Grandes manchas de névoa densa envolveram silenciosamente a cidade Alamos, isolando-a do mundo exterior. Ted de Ursa gritou, apontando para cima. Miau e Meu seguiram o olhar de Ted de Ursa. O céu azul que antes era claro agora estava coberto por uma neblina pesada e rodopiante. Não era só neblina. Meu e Miau lançaram seus olhares ainda mais distantes. Além da névoa, uma dimensão escura e misteriosa surgia. Dentro da neblina, raios caóticos de energia espacial brilhavam como relâmpagos selvagens. A cidade Alamos foi atraída para uma fenda no próprio espaço. Ao ver aquela cena inimaginável, Miau ficou completamente atordoado. O que está acontecendo, Miau? A expressão de Meu ficou séria, como se tivesse percebido algo crítico. Meu ergueu a cabeça com uma expressão confusa no rosto. Uma onda de poderosa energia psíquica irradiou de seu pequeno corpo, examinando as estranhas perturbações ao redor. No instante seguinte, os olhos de Miau se arregalaram quando ele avistou uma figura misteriosa flutuando acima da torre do tempo e espaço. Era um Pokémon com corpo roxo claro, corpo esguio, duas pernas semelhantes às de animais e manchas violeta escuras espalhadas por seu corpo. Mew. Percebendo o alarme de Meu, Ted de Ursa e Miau também voltaram os olhos para cima, seguindo seu olhar. Lá, eles também viram o estranho Pokémon cercado por um brilho roxo assustador. Que tipo de Pokémon é esse, Miau? Miau sussurrou com admiração e medo. Ted de Ursa balançou a cabeça. Pensando rápido, Ted de Ursa imaginou que Naoki talvez soubesse a resposta. Ele sacou seu telefone Rotom, apontou para o misterioso Pokémon e tirou uma foto. Entretanto, enquanto a imagem era processada, uma notificação apareceu na tela. Sinal interrompido. Falha na conexão de rede. Mensagem não enviada. Ted de Ursa piscou surpreso. Nesse momento, um grito alto e furioso ecoou da base da Torre do Tempo e Espaço. Sair. Meu, Ted de Ursa e Miau olharam para baixo em choque. Um Darkrai surgiu voando rapidamente com sua forma elegante e ameaçadora. Com um grito feroz, Darkrai avançou em direção ao misterioso Pokémon roxo, lançando um poderoso ataque direto contra ele. No instante seguinte, os olhos carmesim do misterioso Pokémon se abriram, brilhando de fúria diante da interrupção de Darkrai. Ele ergueu os braços em fúria, invocando uma enorme e brilhante garra de dragão, e avançou direto contra Darkrai. Darkrai não recuou. Estreitou os olhos e rosnou em advertência, saiam. Bom. A garra gigante do dragão passou por Darkrai, errando por poucos centímetros. Em retaliação, Darkrai rapidamente reuniu uma bola giratória de energia roxa profunda, a bola sombria, e a arremessou contra o misterioso Pokémon. Mas um escudo roxo radiante envolveu o Pokémon, bloqueando a bola da sombra sem esforço. Esse é o Pokémon lendário que controla o espaço Palkia? Ash exclamou, franzindo a testa enquanto ele e seus amigos olhavam para a batalha feroz que se desenrolava acima da Torre do Tempo e do Espaço. No meio da multidão, um homem de óculos digitava furiosamente no teclado de um laptop. A tela exibia um mapa detalhado da cidade e sua situação atual. Palkia aprisionou esta cidade em uma dimensão alternativa, explicou ele com urgência. Por causa disso, os poderes de pesadelo de Darkrai também foram congelados aqui, e agora os pesadelos estão se manifestando em realidade neste espaço instável. Antes que ele pudesse terminar, o céu acima deles mudou mais uma vez. Enormes projéteis semelhantes a meteoros caíram do céu, atingindo o campo de batalha e engolfando Palkia e Darkrai. Ash reconheceu o movimento imediatamente. Isso é, chuva de meteoros. No final da chuva de meteoros, uma enorme e imponente figura azul irrompeu da borda da fenda dimensional, avançando em direção à briga. Esse é o Pokémon lendário que governa o tempo, Dialga, disse o homem de óculos sombriamente. Como Giratina avisou, agora eu entendo tudo. Dialga e Palkia se enfrentaram na fenda dimensional. Ferida, Palkia fugiu para cá e trancou esta cidade dentro de uma dimensão de bolso para se esconder de Dialga. Mas os dois nunca deveriam ter se cruzado. O encontro deles distorceu o tempo e o espaço. A fúria deles tomou conta da cidade, e agora, tudo está começando a desmoronar. A voz do homem era pesada, cheia de uma sensação de medo iminente. Ash e os outros ficaram congelados em choque. Para onde quer que olhassem, uma luz roxa começava a envolver os edifícios. O confronto entre Palkia e Dialga estava destruindo a cidade inteira. Enquanto isso, no mundo reverso, Giratina descansava preguiçosamente no topo da ilha do Jardim de Flores, aproveitando a luz do sol, mastigando maçãs suculentas e carnudas e navegando na internet em um telefone Rotom. De repente, um estrondo profundo ecoou pelo vazio. Uma névoa espessa começou a subir ao redor das ilhas flutuantes. Os olhos de Giratina se abriram de repente. Ele olhou para cima e viu as ilhas do Jardim de Flores, que Naoki havia construído meticulosamente para ele, começando a ruir. O que está acontecendo? Giratina ficou atordoada. Ele franziu a testa profundamente, aguçou os sentidos e rapidamente localizou os culpados. Através dos reflexos distorcidos do mundo reverso, ele avistou Dialga e Palkia travando uma batalha brutal. Aqueles dois de novo. A fúria se acendeu dentro de Giratina, queimando toda a calma. Era uma manhã totalmente nova na região de Paldia. Hoje marcou o segundo dia do acampamento de verão do professor Carvalho. Naoki, o professor Carvalho e Gary estavam levando as crianças para as montanhas para visitar o santuário, um lugar sagrado onde os moradores locais homenageavam o rei das colheitas abundantes. Este santuário foi construído para venerar o rei das colheitas abundantes, disse o professor Carvalho calorosamente. Então, alguém aqui já ouviu a lenda do rei das colheitas abundantes? Eu sei, uma garota do grupo levantou a mão ansiosamente. O rei das colheitas abundantes é um Pokémon que traz prosperidade aos fazendeiros e pode até navegar na internet. Certíssimo. O professor Carvalho riu e assentiu em aprovação.
Calyrex é realmente extraordinário. Mas lembre-se, não é só ele. Existem inúmeros Pokémon maravilhosos em todo o nosso mundo, cada um com poderes incríveis, esperando que os descobramos. Gary sorriu discretamente, observando seu avô apresentar Pokémon às crianças animadas. Naquele momento, um telefone Rotom vibrou com uma chamada recebida. Gary olhou e viu o Sr. Naoki pegando seu telefone. Seus olhares se encontraram, e Naoki fez um pequeno gesto, sinalizando para Gary continuar enquanto ele se afastava. Gary assentiu. Naoki caminhou até um local tranquilo e atendeu a chamada de vídeo. A tela se iluminou e o rosto de Giratina apareceu. Giratina parecia estar voando em alta velocidade, enquanto a paisagem ao redor passava desfocada. Naoki piscou surpreso. A voz furiosa de Giratina ecoou pelo telefone Rotom. Aqueles dois encrenqueiros destruíram a minha casa. Naoki, fique de olho na casa para mim. Vou resolver isso de uma vez por todas. Capítulo 569. Para Naoki. Ao ouvir as palavras de Giratina, Naoki ficou parado, atordoado, lutando para reagir. Esses dois caras? Quais dos dois? Vendo quão furioso Giratina estava, Naoki rapidamente juntou as peças. A trama do filme, a ascensão de Darkrai, estava começando. Como Arceus estava prestes a despertar, os reinos de Dialga e Palkia colidiram. Confundindo a presença um do outro com uma invasão, eles se chocaram ferozmente. No final, Dialga feriu gravemente Palkia, que fugiu para a cidade Alamos e puxou a cidade para dentro da fenda dimensional para se esconder. Mas Dialga finalmente localizou Palkia, e os dois Pokémon lendários, mestres do tempo e do espaço, retomaram sua batalha feroz na cidade Alamos. De acordo com a linha do tempo, quando Giratina chegasse, a batalha entre Dialga e Palkia provavelmente já teria terminado. Depois viriam os eventos de Giratina e o Guerreiro Celeste. Logo depois, Arceus despertaria de seu sono. O pensamento fez o coração de Naoki disparar de excitação. Ele estava prestes a conhecer o criador deste mundo. Enquanto isso, do outro lado da chamada, Giratina voava a uma velocidade tremenda, avançando em direção à cidade Alamos. Embora Naoki desejasse testemunhar o confronto de lendas em primeira mão, ele sabia o resultado. Giratina não chegaria a tempo. Até lá, Palkia teria devolvido cidade Alamos ao seu devido lugar, e tanto Dialga quanto Palkia teriam recuado para suas próprias dimensões. Mesmo assim, Giratina, guardando um profundo rancor, não deixaria as coisas correrem tão facilmente. Continuaria a perseguir Dialga em busca de vingança. Parece que é melhor eu me preparar com antecedência, pensou Naoki. O professor Carvalho e os outros ainda estavam com ele, então Naoki não podia partir ainda. Mas com Darkrai e Ash capazes de confrontar as divindades furiosas da cidade Alamos, ele não estava muito preocupado. Com isso em mente, Naoki encerrou a ligação com Giratina e abriu uma mensagem privada para Kyogre. É Rei Dourado, você está aí? Kyogre, preciso de um favor. Bem longe, na árvore do mundo, nas profundezas do vasto oceano perto da ilha de Dragonite, um telefone Rotom flutuava dentro de uma bolha protetora, lendo a mensagem de Naoki em voz alta, com sua alegre voz eletrônica, para o guardião do mar à sua frente. O criador do mundo, o Pokémon conhecido como Arceus, perdeu o juízo e planejou se vingar da humanidade. Kyogre, olhando para frente, viu um pequeno Cubifu sentado calmamente no centro de um grande redemoinho. Parecia sentir algo nas profundezas do mar. Como devemos responder ao Naoki Rotom? Perguntou o telefone Rotom. Kyogre refletiu por um momento. Então uma voz profunda e ressonante, como o rugir do mar, ecoou. Diga a ele que estou disposto a ajudar com o plano dele. O guardião do mar estava cheio de confiança em sua força. Desde que se estabeleceu perto da árvore do mundo, os poderes de Kyogre não só retornaram ao seu auge, como também evoluíram ainda mais. Ele até recuperou sua forma primitiva. A imensa energia natural que cercava a árvore do mundo ajudou Kyogre a atingir um novo nível. Tudo isso graças a Naoki, que lhes ofereceu este santuário. Deus ou não, no final, todos eles eram Pokémon. Ajudar Naoki era algo que Kyogre estava feliz em fazer. Além disso, fazer isso poderia lhe render mais daquela comida humana que Naoki às vezes fornecia, o tipo que aumentava a força notavelmente. Entendido, Rotom. Rotom exclamou e rapidamente repassou a resposta de Kyogre para Naoki. Naquele momento, o enorme redemoinho diante dele soltou um rugido estrondoso. Kyogre imediatamente voltou seu olhar para a perturbação. Sentado no centro do vórtice rodopiante, Cubifu abriu os olhos de repente. Uma onda de energia aquática aterrorizante irrompeu de seu pequeno corpo, tão vasta e profunda quanto o próprio oceano. Sem hesitar, Cubifu se levantou e começou a mover seus pequenos punhos. Enquanto ele socava o ar, ondas poderosas de energia aquática ondulavam para fora, e jatos de água se enrolavam elegantemente em volta de seus braços. Os movimentos de Cubifu eram fluidos e rítmicos. Seus socos, por vezes, eram lentos e constantes, repletos de uma força contida, mas um observador atento conseguia sentir o poder avassalador crescendo sob a superfície. Outras vezes, seus ataques eram rápidos e ferozes, como um tsunami devastador, carregando uma força destrutiva capaz de varrer tudo em seu caminho. Ele havia dominado a arte secreta do mar. No segundo seguinte, uma luz branca brilhante envolveu Cubifu. Seu corpo ficou mais alto e robusto. Sua pelagem, antes bege, escureceu para um cinza escuro e lustroso. Quando a luz ofuscante finalmente desapareceu, um Urshifu calmo e composto permaneceu de pé diante de Kyogre, exalando uma aura insondável. O recém-evoluído Urshifu deu a Kyogre um aceno respeitoso, sinalizando que havia compreendido completamente os mistérios do mar. Ao ver isso, os olhos de Kyogre brilharam de satisfação. Olhando com carinho para seu amado discípulo, Kyogre disse: "Agora você pode vir comigo para ajudar Naoki. Será uma oportunidade perfeita para testar seu treinamento." Ao ouvir o nome de Naoki, as orelhas de Urshifu se contraíram levemente, e ele imediatamente quis retornar ao rancho para encontrá-lo.
Naoki precisa de ajuda? Kyogre respondeu, sim. Ele me disse que encontrou um inimigo poderoso e precisa da nossa ajuda. Ao ouvir isso, a expressão de Urshifu permaneceu calma, mas ele assentiu firmemente. Entendido. Sem demora, ele planejou visitar seu outro mestre, Groudon, antes de retornar ao rancho. Urshifu fez uma reverência a Kyogre em despedida e então pegou o elevador da Árvore do Mundo e desceu até o nível do magma. Logo, Urshifu chegou e encontrou Groudon esperando. Groudon pareceu surpreso ao ver Urshifu, mas quando seus olhares se encontraram, ambos instintivamente assumiram posições de luta. Uma batalha feroz começou instantaneamente. O chão se abriu e imponentes torres de pedra, as lâminas do precipício, características de Groudon, ergueram-se no ar. No entanto, a forma robusta de Urshifu movia-se com uma agilidade impressionante. Ele serpenteava habilmente pelos penhascos erguidos com cada passo leve e preciso. Reunindo forças, Urshifu cerrou os punhos e uma poderosa energia aquática surgiu em seu corpo. Com um soco poderoso, Urshifu liberou uma torrente de energia formada por água diretamente em uma das torres de pedra. Bom! Uma explosão violenta ecoou pela terra. A explosão assustou os Moltres que estavam descansando dentro de um vulcão próximo. Assustado, ele voou, apenas para ver uma série de explosões poderosas acontecendo à distância. Momentos depois, Urshifu rompeu as imponentes lâminas do precipício de Groudon e apareceu. A água subia violentamente ao redor dos punhos cerrados de Urshifu. Groudon estreitou os olhos, uma luz dourada brilhando em suas pupilas. Com um rosnado baixo, Groudon balançou suas garras poderosas, enfrentando de frente o punho carregado de água de Urshifu. As duas forças colidiram com um estrondo ensurdecedor. A onda de choque do choque lançou Urshifu para trás, fazendo-o deslizar pelo chão por dezenas de metros. Mas Groudon permaneceu impassível, de pé, alto e orgulhoso, enquanto olhava para seu discípulo com clara satisfação. Muito bem. Ótimo progresso. Urshifu rapidamente se endireitou e caminhou de volta para Groudon. Shifu, estou deixando a Árvore do Mundo em breve. Não poderei mais vir aqui para treinar. Groudon resmungou. Qual é o problema? Urshifu respondeu, Shifu. Naoki encontrou algo sério. Ele pediu ajuda ao mestre Kyogre e eu também vou. Groudon inclinou a cabeça levemente. Vendo o olhar confuso de Groudon, Urshifu piscou e perguntou, Shifu, você também não recebeu um convite? Kyogre concordou. O próximo é Roa, pensou Naoki, fechando a janela de bate-papo com Kyogre. Ele abriu sua lista de contatos novamente e selecionou Roa. Embora os ataques de fogo de Roa não fossem eficazes contra Arceus, sua cinza sagrada tinha poderes de cura milagrosos, capazes de restaurar infinitamente Pokémon feridos. Pensando nisso, Naoki rapidamente enviou uma mensagem para Roa. A Rei Dourado, você está na Árvore do Mundo agora? Roa, acabei de voltar. O que está acontecendo, Naoki? Rei Dourado, preciso da sua ajuda com algo importante. Naoki precisa de ajuda? Roa, que estava conversando com Jirachi sobre suas aventuras ao redor da Árvore do Mundo, fez uma pausa no meio da conversa. Juntos, Roa e Jirachi ouviram Rotom ler o conteúdo da mensagem de Naoki. Arceus, o Pokémon reverenciado como criador, estava prestes a despertar. Consumido pela fúria, Arceus pretendia destruir a humanidade e o mundo. Seria necessária mão de obra para detê-lo. Ao ouvir isso, Roa estreitou os olhos pensativo. Depois de passar um tempo vivendo entre os humanos, ele não queria ver a humanidade cair em ruínas. Mais do que tudo, esperava ver humanos e Pokémon coexistindo pacificamente e em harmonia. Além disso, Naoki não era um humano comum, ele era o herói do arco-íris, alguém que Roa havia escolhido pessoalmente. Sem hesitar, Roa concordou com o pedido de ajuda de Naoki. Enquanto Roa calmamente tomava sua decisão, Jirachi, que estava por perto, notou algo ainda mais importante. Naoki precisava de ajuda e não só uma pequena ajuda, ele precisava de muitos Pokémon. Determinado, Jirachi imediatamente voou em direção à guilda da equipe de expedição para espalhar a notícia. No caminho, Jirachi encontrou um Milotic. Milotic, vendo Jirachi tão perturbado, perguntou, o que está acontecendo? Por que você está com tanta pressa? Jirachi rapidamente retransmitiu tudo o que tinha acabado de ouvir pelo telefone Rotom. A notícia se espalhou como fogo, de 1 para 10, de 10 para 100. Milotic passou a mensagem para Tropius. Naoki precisa de muitos Pokémon para ajudá-lo. Tropius virou-se para Charizard e disse, Naoki está se preparando para a batalha. Precisamos da ajuda de todos. Charizard rapidamente repassou a notícia para Meow e Pikachu. Grande problema. Naoki está prestes a enfrentar outros humanos. Precisamos de um exército inteiro de Pokémon. Em pouco tempo, todos os Pokémon que viviam na Árvore do Mundo sabiam que Naoki estava se preparando para uma grande batalha contra os humanos. Os Pokémon habilidosos em combate imediatamente começaram um treinamento rigoroso, preparando-se para correr para o lado de Naoki no momento em que ele os chamasse. Enquanto isso, os Pokémon que não eram adequados para a batalha se reuniram em volta do sábio Slowking para perguntar o que poderiam fazer para ajudar Naoki. Slowking, com os olhos cheios de sabedoria ancestral, olhou para o céu em profunda reflexão. Depois de um longo momento, Slowking finalmente falou. Uma guerra exige mais do que apenas a força dos Pokémon. Ela também exige suprimentos, como frutas para restaurar a resistência e remédios para curar condições de status. Se esses recursos forem preparados em abundância, serão de grande ajuda para aqueles que lutam na linha de frente. Ao ouvir isso, os Pokémon envolvidos na agricultura e produção de repente perceberam o que precisavam fazer. Então é isso. Eles entenderam imediatamente. Se eles não pudessem lutar diretamente ao lado de Naoki, eles o ajudariam preparando tudo o que ele precisava para a batalha. Não demorou muito para que todos os Pokémon da guilda da equipe de expedição entrassem em ação, preparando-se ativamente para a guerra.
Eles enviaram equipes para colher frutas vermelhas dos pomares e colher alimentos das terras agrícolas. O restaurante de sushi Tatsujiri preparou montanhas de sushi fresco. Tropius doou muitas de suas bananas exclusivas. E até mesmo o Alcremie, que trabalhava na confeitaria, preparou uma grande quantidade de creme doce e nutritivo. Todos esses suprimentos, frutas vermelhas, sushi, banana e creme, foram carregados em carrinhos Mudsdali e transportados de volta ao celeiro para armazenamento, prontos para serem entregues a Naoki quando chegasse a hora. Toda a equipe de expedição da guilda estava agora totalmente mobilizada. Observando tudo isso, meu tio não pôde deixar de se sentir intrigado. Até onde ele sabia, Naoki não era o tipo de humano que começaria guerras casualmente. Buscando clareza, meu tio encontrou Roa e perguntou sobre a situação. Depois de ouvir a verdadeira história e pensar nos rumores exagerados que circulavam pela guilda sobre Naoki lutando contra outros humanos, meu tio ficou em silêncio. Enquanto isso, Naoki, completamente alheio à comoção que havia causado involuntariamente, recebeu uma chamada de vídeo de Groudon. Naquele exato momento, o professor Carvalho, retornando do Santuário da Abundância, percebeu que Naoki não havia retornado há algum tempo e decidiu ir vê-lo. Ao ver o professor Carvalho se aproximando, Naoki rapidamente desligou o telefone na cara de Groudon e colocou seu telefone Rotom no modo vibrar. Aí está você, disse o professor Carvalho com um sorriso amigável. Você estava conversando com sua namorada? Naoki riu sem graça e inventou uma desculpa. Não, alguém da loja da fazenda estava perguntando sobre entregas. Eu só estava respondendo. Ah, isso explica tudo. O professor Carvalho riu com conhecimento de causa. Os dois começaram a caminhar de volta juntos. Enquanto caminhavam, a curiosidade do professor Carvalho sobre os negócios de Naoki foi tomando conta dele. A propósito, sua loja parece muito popular. Ouvi pessoas do mundo todo perguntando se você poderia expandir as rotas de entrega para as regiões delas. Naoki pensou por um momento e depois sorriu. Talvez seja porque é a primeira vez que eles veem Dragonite fazendo entregas. É verdade. Afinal, Dragonites são extremamente raras na natureza. O professor Carvalho assentiu com entusiasmo. Conversando e rindo, eles se juntaram ao grupo principal. Enquanto isso, o telefone Rotom de Naoki não parava de vibrar dentro do seu bolso. Capítulo 570. Groudon, eu também quero lutar contra Arceus. Pokémon são tão fofos. Depois de visitar o Santuário da Abundância, o grupo começou sua jornada de volta ao rancho. Ao longo do caminho, as crianças vibravam de excitação, tagarelando como um bando de animados pássaros Pokémon. Ah, mal posso esperar para fazer 10 anos e ganhar meu primeiro Pokémon para começar minha jornada, disse um garoto loiro com um olhar sonhador. Quero capturar todos os Pokémon do mundo, exclamou outro garoto, cerrando os punhos e com os olhos ardendo de determinação. Vou capturar Pokémon raros e poderosos e me tornar o treinador mais forte de todos os tempos. Ao ouvir isso, o professor Carvalho se virou com um sorriso surpreso. Seu olhar percorreu as crianças enquanto perguntava calorosamente. Todos aqui sentem o mesmo? Não, uma garota levantou a mão entusiasmada. Eu quero ser amiga de todos os Pokémon do mundo. Você nunca vai se tornar uma treinadora forte desse jeito, interrompeu o garoto ao lado dela. Até Pokémon da mesma espécie podem variar em força. Se você pegar os mais fracos, será deixado para trás pelos outros treinadores. Foi o que meu irmão me disse. Isso não é verdade, retrucou a garota franzindo a testa. Se você capturar muitos Pokémon, não conseguirá cuidar deles direito. O vínculo com seus Pokémon enfraquecerá, e isso afetará a força deles. Tudo bem, o professor Carvalho riu calorosamente do debate familiar. Vocês dois estão certos, cada um à sua maneira. Cada um tem sua própria abordagem única para cuidar de Pokémon. Algumas pessoas preferem cuidar e passar tempo com Pokémon, tornando-se excelentes criadores de Pokémon. Outras adoram batalhar, então treinam rigorosamente com seus Pokémon para se tornarem mais fortes. Mas o mais importante, continuou o professor Carvalho, é o seu coração. Deixe seus Pokémon verem seus verdadeiros sentimentos e entenderem seus pensamentos. Quando você conquista a confiança e o reconhecimento deles, é aí que vocês se tornam verdadeiros parceiros, os melhores que existem. As crianças ouviram em silêncio, cada uma delas refletindo sobre o que Pokémon realmente significava para elas. Assim como Naoki, acrescentou o professor Carvalho, chamando a atenção de todos para Naoki. Naoki piscou surpreso. O professor Carvalho assentiu gentilmente. Não importa como você trate os Pokémon, seja treinando ou cuidando deles, não precisa ser um conflito. Por exemplo, Naoki administra um rancho repleto de Pokémon. Mesmo que haja pequenas divergências ocasionais, todos os Pokémon de lá o amam e respeitam. As crianças ficaram em silêncio, pensando em tudo o que tinham visto nos últimos 2 dias. Coraidon e Ciclizar ajudando o Sr. Naoki com o trabalho da fazenda, os irmãos Indeedee preparando água e toalhas sempre que ele ficava cansado, e Palmote ajudando a cuidar das galinhas do rancho. Todos os Pokémon trabalhavam felizes ao lado de Naoki, e todos eram notavelmente fortes também. Olhando para Naoki agora, as crianças perceberam um novo sonho se formando silenciosamente em seus corações. Eles queriam se tornar treinadores Pokémon como o Sr. Naoki, fortes, gentis e confiáveis para os Pokémon. Vendo a determinação queimando nos olhos das crianças, o professor Carvalho sorriu calorosamente. Parece que agora todos entenderam. Sim, este é o vínculo e o futuro dos humanos e dos Pokémon. Este é o mundo em que vivemos. Enquanto isso, na árvore do mundo, Urshifu sentou-se de pernas cruzadas no chão, embora uma gota de suor frio escorresse pelo rosto. À sua frente, Groudon estava sentado com uma expressão sombria. Shifu, Naoki ainda não respondeu? Urshifu perguntou nervosamente. O rosto de Groudon ficou ainda mais sombrio. Ele bateu sua cauda enorme no chão com um baque pesado, os olhos ardendo de frustração. Me diz. Groudon rosnou.
Por que ele pediu ajuda ao Kyogre e não a mim? Ele me menospreza? Acha que sou mais fraco que aquele cara? Urshifu hesitou, então disse cuidadosamente, Shifu. Não, mestre. Naoki trata todos os Pokémon igualmente. Igualmente. Groudon não acreditou. Ele imediatamente respondeu. Então por que ele não atende minha ligação? Urshifu enxugou um suor frio nervosamente. Shifu. Talvez Naoki esteja ocupado com alguma coisa agora. Groudon bufou, claramente não convencido. Depois de pensar por um momento, Urshifu decidiu se corrigir seriamente. Shifu. Além disso, mestre, você é um pouco diferente de nós. Você não é oficialmente um dos Pokémon do Naoki. Você vive na árvore do mundo. Pokémon como Urshifu, que tinham suas próprias Pokébolas, eram realmente os Pokémon de Naoki. Houve uma grande diferença. Groudon ficou em silêncio por um momento, depois resmungou. Então ele deve estar mesmo me menosprezando. Senão, ele não teria chamado aquele cara de Kyogre, mas não a mim. Ele está fazendo isso de propósito. Orgulhoso e teimoso, Groudon passou a vida competindo com Kyogre e não iria desistir agora. Urshifu não sabia mais o que dizer e fechou a boca silenciosamente. Nesse momento, uma voz alegre soou no telefone Rotom de Groudon. Chamada recebida. É o Naoki. Imediatamente, os dois Pokémon se viraram para olhar o telefone Rotom flutuante. Rotom rapidamente conectou a chamada e no segundo seguinte, o rosto de Naoki apareceu na tela. Naoki já havia retornado ao rancho. Ele havia encontrado um lugar tranquilo e deserto, longe dos outros, para chamar Groudon. E aí? Você quer falar comigo sobre alguma coisa, Groudon? Perguntou Naoki. Mas no meio da frase, os olhos de Naoki avistaram o Pokémon alto e imponente sentado ao lado de Groudon. Seus olhos se arregalaram instantaneamente. Kubfu, você evoluiu? Urshifu coçou a nuca, com um sorriso simples e alegre se espalhando pelo rosto. Ele assentiu ansiosamente. Shifu, isso mesmo. Ao ver Naoki ignorando completamente, a expressão de Groudon ficou cada vez mais sombria. Rugido. Groudon rugiu com raiva. A fúria do deus da terra abalou a própria terra. Vulcões próximos rugiram e entraram em erupção, o solo tremeu violentamente e geysers de vapor escaldante irromperam de rachaduras na terra. Só então Naoki e Urshifu finalmente voltaram sua atenção para Groudon. Por que você só chamou Kyogre e não a mim? Está me menosprezando? O que torna esse cara melhor do que eu? Eu sou obviamente o Pokémon mais forte. Se precisar de ajuda, posso ajudar ainda mais. Naoki. Urshifu. Naoki ficou atordoado. Groudon e Kyogre estavam brigando por algo assim? Ao ver Naoki permanecer em silêncio, o temperamento de Groudon só piorou. De repente, os vulcões explodiram ainda mais alto, e lava derretida choveu do céu. Ao longe, Naoki viu um Moltres assustado sair de sua caverna, batendo as asas freneticamente para escapar do caos. Em pânico, Naoki explicou rapidamente a Groudon. Não é o que você pensa. Chamei o Kyogre porque o inimigo que estamos prestes a enfrentar é incrivelmente forte. Ataques do tipo terra não podem machucá-lo. Apenas ataques do tipo água e grama podem causar dano efetivo. Especificamente, os movimentos do tipo água de Kyogre e os movimentos do tipo grama de Calyrex funcionarão contra ele. Groudon bufou friamente, cético. Você realmente acha que eu sou mais fraco que aquele cara? Naoki. Ao ver a cara teimosa de Groudon, Naoki suspirou e decidiu que era melhor contar tudo claramente. Tudo bem, ouçam com atenção. Groudon cruzou os braços, sua expressão dizendo claramente, tudo bem, me impressione. Naoki respirou fundo e disse cuidadosamente. O oponente que estamos prestes a enfrentar é Arceus, o criador deste mundo. Com essas palavras, o rosto de Groudon escureceu. O criador? Nunca tinha ouvido falar de tal coisa. Há muito, muito tempo, continuou Naoki, o mundo não passava de um vazio. Naoki fez uma pausa, percebendo que Groudon talvez não soubesse o que era um vazio. Ele acrescentou pacientemente. Vazio significa que não havia absolutamente nada, nem flores, nem árvores, nem humanos, nem Pokémon. Apenas um nada sem fim. E naquele nada infinito, Arceus existia sozinho. Talvez fosse por solidão, ou talvez tivesse suas próprias razões, mas Arceus criou o mundo em que vivemos hoje. No início, o mundo era árido, apenas vastos oceanos e terra sem fim. Mas logo depois, os sonhos começaram a nascer. Após criar o mundo, Arceus caiu em um sono profundo, continuou Naoki. Este mundo nasceu de Arceus, então tudo permanece sob seu controle. O poder original que criou o mundo foi transformado em placas de pedra especiais representando cada tipo elemental. Enquanto as placas permanecerem com Arceus, não poderemos machucá-lo. Ao ouvir isso, Groudon franziu a testa, desconfiado. Então por que Kyogre pode machucá-lo? Perguntou Groudon. Isso porque Arceus perdeu várias de suas placas de origem, explicou Naoki. E a placa de água, aquela correspondente aos movimentos do tipo água de Kyogre, é uma das que faltam. Há muito tempo, Arceus foi enganado e traído por humanos mal intencionados. Foi gravemente ferido e caiu em sono profundo por causa disso. E agora, Arceus está prestes a despertar novamente. Mas ainda é consumido pela raiva. Tendo perdido a razão, planeja julgar a humanidade. É por isso que estou reunindo Kyogre e Ho-Oh, para ajudar a deter a ira de Arceus e acalmá-la antes que seja tarde demais. Groudon estreitou os olhos e percebeu outra coisa. Então por que Ho-Oh também pode ajudar? Naoki hesitou por um segundo antes de responder. Como Ho-Oh possui um poder único, sua cinza sagrada pode curar qualquer ferimento, não importa quão grave. Ao ouvir isso, Groudon finalmente entendeu a situação. Deixando a razão e a lógica de lado, Groudon não conseguiu evitar se sentir irritado. Não podia aceitar. Se Kyogre podia ir, então certamente ele também poderia. Que bobagem de Deus da criação. Se Kyogre conseguiu lutar contra Arceus, Groudon lutaria ainda melhor. Eu também quero ir. Posso ajudar, declarou Groudon com firmeza, sem deixar espaço para negociação. Naoki e Urshifu. Bem, não era impossível.
Na verdade, deixar Groudon se juntar a eles pode até ajudar. Ele poderia atuar como o escudo de linha de frente perfeito, atraindo a atenção e os ataques de Arceus, facilitando os golpes de Kyogre e Calyrex. Tudo bem, concordou Naoki com um pequeno sorriso. Nesse caso, conto com você também. Groudon bufou orgulhoso, finalmente satisfeito. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.